Para de me ligar repetidamente. Estou a meio de um trabalho crucial. A voz irritada do meu marido soou do telemóvel, quebrando o silêncio sepulcral da sala. Por trás do seu tom zangado, consegui ouvir o som das ondas do mar arrebentar e, misturada com esse som, a risada aguda de uma rapariga. Não gritei, não chorei, nem sequer levantei a voz. Fiquei simplesmente a olhar para o ecrã enquanto deslizava a ponta do dedo sobre a lista vermelha de 30 chamadas não atendidas. Sobre a lareira da nossa casa, no Estoril, do outro lado da divisão, descansava uma urna branca e impecável. No seu interior estavam as cinzas da mãe do meu marido, a minha sogra Dona Amália, de quem eu cuidara durante os últimos 20 anos. Apenas algumas horas antes, tinham terminado todos os trâmites da cremação e do funeral, e ela tinha regressado comigo para esta casa. O meu marido, Matias, ainda não sabia de nada. Não sabia que, enquanto fingia estar numa importante viagem de negócios para desfrutar de umas férias num resort na Ilha do Sal, em Cabo Verde, com a sua amante, a sua mãe biológica tinha dado o último suspiro na cama fria de um hospital em Lisboa. Também não sabia que eu já tinha terminado todos os preparativos para abandonar aquela casa para sempre. Um tênue aroma a lírios, proveniente dos arranjos florais do funeral, ainda pairava no ar. Sentada à mesa de jantar, coloquei com calma um grosso maço de documentos legais à minha frente. Eram os papéis para o divórcio por mútuo consentimento. Já estavam assinados e reconhecidos no notário. Por cima, deixei a minha aliança de casamento em platina, o anel que nunca tinha tirado em 20 anos. O metal bateu suavemente no papel com um pequeno tilintar. O mais estranho era que o meu coração estava completamente em paz. Tinha derramado a última lágrima 3 noites atrás. Tudo começou precisamente nessa noite, nas urgências do hospital. Dona Amália, por favor, aguente. Eu tinha viajado na parte de trás da ambulância a segurar a mão da minha sogra, que tinha desmaiado de repente no corredor da nossa casa. Enquanto a sirene ensurdecedora ressoava à nossa volta, eu continuava a marcar o número do Matias com as mãos a tremer. Chamava 1, 2, 3 vezes e acabava por ir parar ao correio de voz. Mesmo depois de chegar ao hospital, permaneci sentada num canto da sala de espera, a ligar-lhe vezes sem conta. Matias, por favor, atende. Olhava para o ecrã como se estivesse a rezar, mas ele nunca respondeu. Por volta da 10ª chamada, algumas enfermeiras começaram a lançar-me olhares de compaixão. À 20ª chamada, as minhas mãos já estavam geladas. Não por raiva, mas por medo. A vida da Dona Amália estava a apagar-se. O Matias, o seu único filho, devia estar a seu lado. Quando ele saiu de casa, a dizer que tinha de se reunir com uns clientes muito importantes da empresa em Frankfurt, eu ainda tentei acreditar nele. Quando desliguei após a 30ª chamada, as pesadas portas da área de reanimação abriram-se lentamente e o médico saiu para o corredor. Familiares de Dona Amália? Bastou ouvir aquelas palavras e ver a expressão no seu rosto para compreender tudo. Ligada a inúmeros tubos, a Dona Amália parecia incrivelmente pálida e frágil. Caí de joelhos junto à cama e segurei com ambas as mãos a sua, que já começava a arrefecer. Dona Amália, sinto muito. Não consigo contactar o Matias. As lágrimas escorriam-me pelas bochechas e caíam sobre as costas da sua mão. Então, ocorreu algo inesperado. Os seus dedos, que já não deviam responder, moveram-se levemente. Apertou a minha mão com uma força quase imperceptível. Levantei a cabeça de imediato. Debaixo da máscara de oxigênio, os seus lábios moveram-se muito devagar. Não saiu nenhum som, mas depois de conviver com ela durante 20 anos, entendi perfeitamente o que queria dizer. Já chega. Era exatamente isso que ela parecia estar a dizer-me. Depois, reunindo as últimas forças que lhe restavam, deixou algo na palma da minha mão. Era uma pequena chave prateada, a chave de um cofre que ela sempre trouxera escondida entre os seus pertences. Abri os olhos com surpresa. Nesse mesmo instante, a Dona Amália fechou os seus para sempre. O monitor cardíaco emitiu um apito contínuo e interminável. Já não fazia sentido fazer uma 31ª chamada. Os 2 dias seguintes foram como atravessar uma tempestade de gelo. Avisei os familiares, organizei o velório na igreja local, preparei o funeral, reuni-me com a agência funerária, fiz absolutamente tudo sozinha. Durante o velório, os olhares frios dos outros familiares atravessavam-me como facas. Como é que o Matias,
O único filho dela não está aqui. De certeza que tu, como esposa, não fizeste o suficiente para o encontrar. É por isso que estas esposas inúteis só trazem problemas. Ouvi comentário atrás de comentário, sem levantar a cabeça. Não me restavam forças para discutir. Além disso, dentro do bolso do meu vestido preto de luto, levava aquela pequena chave que a dona Amália me tinha entregue antes de morrer. Sentir o frio do metal contra minha mão era a única coisa que me mantinha de pé. Nenhum dos presentes sabia de nada. Não sabiam que, enquanto suportava todas aquelas humilhações, também estava a preparar em silêncio a forma de cumprir o último desejo da dona Amália. E agora, com todas as cerimônias terminadas, tinha finalmente regressado à casa. A luz alaranjada do entardecer entrava pelas janelas e alongava-se sobre a sala vazia. Junto à porta principal, descansava uma pequena mala de porão. Lá dentro levava apenas a roupa indispensável e alguns objetos pessoais. Depois de viver 2 décadas naquela casa, surpreendeu-me descobrir o quão pouco eu realmente queria levar comigo. Baixei os olhos para o telemóvel que continuava sobre a mesa. No ecrã ainda surgia a mensagem de voz do Matias. Estou a meio de um trabalho crucial. Agora já não tinha qualquer dúvida sobre a traição que aquelas palavras escondiam. Uns dias antes de a dona Amália desmaiar, tinha encontrado por acaso um recibo no porta-luvas do carro do Matias. Era o comprovativo de uma estadia para um casal num resort de luxo em frente ao mar, na Ilha do Sal. Também apareciam as compras de um fato de banho exclusivo de designer e de um colar de diamantes. O Matias sabia perfeitamente que a saúde da mãe piorava a cada dia, e mesmo assim, fez as malas e viajou com a amante. Enquanto a sua mãe sofria e dava o seu último suspiro, ele certamente brindava com um copo de vinho em frente ao oceano. Respirei fundo e percorri a sala com o olhar. O sofá, a televisão, a mesa de jantar, tudo estava cheio de memórias do Matias, da dona Amália e minhas. Mas eu já não pertencia àquele lugar. O mais estranho era que toda a tristeza e o apego que eu sentira durante tantos anos tinham desaparecido. Peguei no telemóvel e desliguei-o por completo. O ecrã ficou negro, cortando definitivamente o último elo que me unia ao meu marido. Sobre a mesa ficaram os papéis do divórcio, a aliança de casamento e uma breve nota. Escrevi apenas uma frase. Acompanhei a tua mãe até ao seu último momento. Qualquer assunto relacionado comigo deverá ser tratado, a partir de agora, através do meu advogado. Peguei na mala e abri a porta principal. O ar fresco do entardecer acariciou o meu rosto. Tranquei a porta à chave. Depois deixei cair a chave de casa dentro da caixa do correio. O pequeno som metálico marcou o fim dos meus 20 anos de casamento. Comecei a caminhar sem olhar para trás nem uma única vez. Não me dirigia para a casa onde cresci. Dirigia-me para o lugar onde encaixava aquela pequena chave prateada, um sítio secreto que a dona Amália tinha deixado preparado para me salvar. Nesse mesmo instante, o Matias devia estar a abraçar a amante num hotel de luxo, convencido de que tinha tudo sob controlo. Acreditava que a sua mãe, que ele considerava um estorvo, morreria mais tarde ou mais cedo. Acreditava que a sua esposa obediente continuaria a esperá-lo tranquilamente em casa, mas não fazia ideia da realidade. Não sabia que aquilo que ele mais temia já estava nas minhas mãos. Não sabia que, na manhã seguinte, no momento em que recebesse uma certa chamada telefônica, todo o seu mundo desabaria e começaria o verdadeiro inferno para ele. A brisa fria da noite acariciava as minhas bochechas. As rodas da minha mala ressoavam secamente sobre a calçada. Caminhei sozinha pela rua escura, em direção à estação de comboios de Cascais. Tinha vivido naquela vila durante 20 anos, e mesmo assim, tinha a sensação de estar a percorrer um lugar completamente desconhecido. No bolso descansava a pequena chave prateada. Enquanto caminhava, percorria os seus bordos frios com a ponta dos dedos. Por que motivo tinha eu suportado aquela casa durante tanto tempo? Mesmo depois de descobrir a traição do meu marido, provavelmente quem me conhecia pensava que eu dependia economicamente dele, ou sentiam pena de mim, acreditando que, por ser dona de casa, não tinha para onde ir. Mas a verdadeira razão era muito diferente. Fiquei naquela casa unicamente por causa da dona Amália. Perdi os meus pais num acidente de viação quando era muito pequena e cresci a passar de uma casa para outra entre familiares distantes, sentindo-me sempre um fardo. Por isso, desde muito jovem, desejei com todas as minhas forças ter uma família de verdade.
Quando me casei com o Matias, a dona Amália era uma mulher extremamente rígida. Criticava a quantidade de sal na comida, a forma como eu limpava os rodapés, a maneira correta de enviar os cartões de boas-festas. Encontrava sempre algum detalhe para corrigir. E mais do que uma vez, acabei a chorar escondida num canto da cozinha. Mas por trás de toda essa severidade, sempre existiu um carinho imenso. Cada vez que eu me esforçava demasiado e acabava com febre, a dona Amália era a primeira a aparecer com uma canja de galinha caseira. Constança, agora fazes parte desta família. Tens de aprender a apoiar-te em mim. Jamais esquecerei o calor da sua mão, acariciando-me desajeitadamente as costas, enquanto dizia essas palavras. Sem dar por isso, a dona Amália acabou por se tornar a mãe que eu nunca tinha tido. Há 3 anos, sofreu um grave AVC que deixou o lado esquerdo do seu corpo paralisado. Desde o dia em que começou a depender de uma cadeira de rodas, a atitude do Matias mudou por completo. Viver com uma pessoa doente é asfixiante. Nem sequer consigo relaxar na minha própria casa. Depois de dizer isto, começou a chegar tarde praticamente todas as noites. Mesmo aos fins de semana, afirmava que tinha projetos urgentes da empresa e saía de casa sem sequer olhar para a mãe. Toda a responsabilidade de cuidar dela caiu sobre os meus ombros. Preparar-lhe refeições passadas, ajudar, lá a tomar banho, acompanhar, lá à casa de banho à meio da noite. Aquela era a minha rotina diária e, mesmo assim, nunca a vivi como um fardo. Cada vez que a dona Amália baixava o olhar e me pedia desculpa com voz trêmula, eu apertava-lhe as mãos com força. Eu quero cuidar de si. Por favor, não se preocupe com isso, dona Amália. Ao ouvir-me, ela assentia sempre, enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto. Mas a crueldade do Matias aumentava dia após dia. Uma noite, percebi na sua camisa o doce perfume de outra mulher. Sem o menor remorso, ele soltou as palavras que jamais esquecerei. Dá muito trabalho. Vamos pôr a velha no lar mais barato que encontrarmos. Deixei os talheres sobre a mesa e olhei fixamente para ele. A tua mãe quer viver na sua própria casa. Tu mimas-a demasiado. Sou eu que ponho o dinheiro nesta mesa. Por isso vais ouvir-me. O seu grito ecoou pela casa. Não tinha qualquer dúvida de que a dona Amália tinha ouvido toda a discussão a partir do quarto ao lado, separada apenas por uma parede fina. Quando fui vê-la mais tarde, estava a tremer debaixo dos cobertores. Nunca abandonei aquela casa porque tinha de a proteger do próprio filho. Agora a dona Amália já não estava lá, e o funeral tinha terminado apenas algumas horas antes. A sala onde os familiares se reuniram parecia mais uma tasca barulhenta do que um local de despedida. O tio Teodoro, tio do Matias, queixava-se em voz alta enquanto bebia uma cerveja. É inconcebível um funeral sem o filho mais velho. Constança, tu fizeste mesmo tudo o que podias para o localizar? Mantive a cabeça inclinada. Liguei-lhe 30 vezes, mas foram todas parar ao correio de voz. A sério, sinto muito. Foi então que a tia Leopoldina interveio, com um sorriso de desprezo. De certeza que fizeste alguma coisa para que o Matias acabasse farto de ti. Não tens o sentido de dever que uma boa esposa deve ter. Nenhum deles sabia que o Matias estava a desfrutar de umas férias numa ilha tropical com a amante. Para todos, a única culpada era uma esposa incompetente. Espero que não estejas a esconder os extratos bancários nem as cadernetas da Amália enquanto o Matias está fora. O comentário da tia Leopoldina fez com que todos os olhares se cravassem em mim. Levantei o bule para servir mais chá. As minhas mãos tremiam ligeiramente e umas gotas caíram sobre o pires. Ainda assim, recusei-me a discutir. Gritar ou revelar a ausência do Matias não devolveria a paz à dona Amália. Respondi simplesmente que não sabia nada sobre os seus assuntos financeiros. Depois, apertei com força a pequena chave através do tecido do meu bolso. No meio daquela tempestade de palavras cruéis, o contacto com essa chave era a única coisa que me mantinha firme. Quando terminou o serviço fúnebre e os familiares finalmente se foram embora entre queixas, vi um homem que permanecia em silêncio em frente ao retrato da dona Amália. Era um cavalheiro mais velho, elegante, vestido com um impecável fato escuro. Não pertencia à família. Apresentou-se como Dr. Ataíde, um velho amigo da dona Amália. Esperou pacientemente até que não restasse ninguém à volta. Então, caminhou até onde eu estava e fez uma inclinação de cabeça respeitosa. Constança, obrigado por tudo o que fez por ela durante estes longos anos.
Assim que ouvi aquelas palavras cheias de calor, uma lágrima escorreu-me pela bochecha pela primeira vez em 3 dias. Tinha sido a única demonstração de afeto que eu recebera durante todo aquele pesadelo. O doutor Ataíde tirou um elegante cartão branco do bolso interior do casaco. O meu nome é Ataíde. Sou o advogado que representava a dona Amália. Advogado. Ao ouvir essa palavra, levantei os olhos, completamente surpreendida. O doutor Ataíde baixou discretamente o olhar para o bolso do meu vestido. A Amália conseguiu entregar-lhe a chave antes de partir? Sustive a respiração e assenti em silêncio. O doutor Ataíde sorriu com evidente alívio e colocou o cartão na minha mão. Amanhã, venha ao meu escritório. Lá entregar-lhe-ei o verdadeiro legado que a Amália deixou para si. Sentada num banco da estação de comboios, segurei aquele cartão sob a luz de um candeeiro. A dona Amália não tinha permanecido imóvel na sua cama à espera da morte. Enquanto todos acreditavam que ela simplesmente se apagava a pouco e pouco, ela estivera a preparar algo em silêncio. No dia seguinte, eu iria ao escritório do Dr. Ataíde. Ainda não imaginava que aquela minúscula chave abriria a primeira porta que faria em pedaços todas as mentiras e a arrogância do meu marido. A minha primeira paragem depois de abandonar aquela casa vazia foi uma pequena e modesta pensão perto da estação. Sentei-me sobre o colchão duro do quarto estreito e deixei escapar um longo suspiro. O relógio de parede passava das 23h. Normalmente, àquela hora, eu levantava-me para ajudar a dona Amália a mudar de posição na cama e evitar que lhe surgissem escaras. Mas, nessa noite, o silêncio era tão absoluto que chegava a zumbir nos meus ouvidos. Abri o fecho da minha mala. Não tirei roupa. Tirei um velho tablet. Era o iPad da família que, durante anos, partilhara com o Matias. Quando o ecrã se iluminou, encheu de luz o pequeno quarto da pensão. Assim que se ligou ao Wi-Fi, começaram a aparecer notificações umas atrás das outras. Uma delas fez com que o meu dedo parasse. Era um alerta enviado pela empresa do cartão de crédito do Matias. Ele sempre tinha sido um desastre com a tecnologia e nunca mudou o e-mail principal associado à conta, que continuava vinculado àquele velho tablet. Toquei no assunto da mensagem com cuidado. O nome do estabelecimento apareceu no ecrã: Oasis Salina Sea Resort, Ilha do Sal. O valor cobrado era de 500 euros. A data e a hora coincidiam exatamente com o momento em que a dona Amália exalava o seu último suspiro naquela fria sala de urgências. Morde suavemente o lábio enquanto contemplava o ecrã. Não derramei uma única lágrima. Em vez disso, uma ira silenciosa e gélida começou a crescer dentro do meu peito. Alguns minutos depois, apareceu uma nova notificação. Era uma mensagem. A remetente era a Madalena, a irmã do Matias. A Madalena não tinha ido ao funeral naquele dia porque, segundo disse, estava doente. Constança, sinto muitíssimo o que aconteceu à mãe. Lamento mesmo não ter podido estar aí. Até aquele momento parecia uma mensagem de condolências completamente normal. Mas, ao continuar a ler, Franz Eugenio, o Matias está mesmo numa viagem de negócios em Frankfurt. Deslizei lentamente o dedo para baixo. Uma amiga acabou de me mandar mensagem. Diz que viu o Matias a caminhar de braço dado com uma rapariga nova no aeroporto da Ilha do Sal. De certeza que ela se enganou, não foi? As mentiras do Matias começavam a desmoronar-se. A toda a família, ele tinha dito que se ia reunir com clientes importantes na Alemanha. A mim, dissera apenas que estava ocupado com um trabalho urgente. Jamais imaginou que uma amiga da sua própria irmã pudesse coincidir com ele no mesmo voo. Comecei a escrever uma resposta, mas parei. Não podia permitir que soubessem que eu já conhecia toda a verdade. Apaguei o ecrã do tablet e deixei-o sobre a mesa de cabeceira. Depois, liguei novamente o meu telemóvel. O ecrã iluminou-se, mostrando o ícone a piscar de uma mensagem de voz. Era a mensagem que o Matias tinha deixado depois de eu lhe ligar 30 vezes na tarde anterior. Liguei os auscultadores e carreguei em reproduzir. Sim, sou eu. Para de me ligar repetidamente. Estou atolado de trabalho, com uma crise na empresa. Era o mesmo tom aborrecido e depreciativo de sempre, mas não foi a voz dele que me chamou a atenção. Foi o som de fundo. Ouviam-se claramente as ondas do mar, o tilintar de uns cubos de gelo dentro de um copo e a voz caprichosa de uma rapariga. Matias, despacha-te. Vamos para a praia. Já descobriste onde é que a velha guarda as contas bancárias?
Assim que aquelas palavras chegaram aos meus ouvidos, sustive a respiração. Um arrepio percorreu-me a espinha. Depois, ouvi a voz pastosa do Matias. Idiota, fala mais baixo. Não faz mal. A Constança não suspeita de absolutamente nada. Assim que eu voltar, viro a casa do avesso até as encontrar. A mensagem terminou exatamente aí. Tirei lentamente os auscultadores e cobri o rosto com as mãos geladas. As contas bancárias da velha, não havia dúvida, estavam a falar das poupanças de toda a vida da dona Amália. Então, uma memória voltou com total clareza. Tinha acontecido um mês antes. Aquela noite, o Matias tinha irrompido pelo quarto da mãe, a revirar tudo desesperadamente. Onde está o cartão de cidadão da mãe e a caderneta de poupança? Puxava as gavetas com força, atirava as coisas para o chão, tinha os olhos completamente injetados de sangue. Quando lhe perguntei o que se passava, gritou-me com uma expressão de autêntico desespero. Preciso desses documentos por causa de um problema de liquidez na empresa. Tu és só a minha esposa, por isso cala-te. Naquele momento, respondi-lhe que não sabia onde estavam. Afinal, eram pertences pessoais da sua mãe. Ela nunca tinha falado comigo sobre as suas finanças. O Matias estalou a língua com raiva e saiu a bater com a porta. Agora eu percebia. Aquele desespero nunca teve nada a ver com problemas da empresa. Ele andava à procura do dinheiro de que precisava para manter a sua nova vida e os seus luxos ao lado da amante. Tinha como garantido que, quando a mãe morresse, ele herdaria absolutamente tudo. Já estava a gastar uma herança que ainda não era sua. Tirei do bolso a pequena chave prateada e segurei-a na palma da mão. Sob a tênue luz da pensão, o metal refletiu um brilho baço. A dona Amália sabia perfeitamente que o seu próprio filho andava atrás das suas poupanças. Foi por isso que me tinha confiado aquela chave, para me proteger da traição dele. Na manhã seguinte, um céu completamente limpo cobria Lisboa. Troquei o vestido de luto por um fato azul marinho sóbrio, deixei a minha mala na recepção da pensão e apanhei o comboio para a cidade. O meu destino era um tranquilo edifício de escritório situado a poucas ruas do centro. No terceiro andar de um antigo prédio estava o escritório do advogado Ataíde, o homem que eu tinha conhecido no funeral. Respirei fundo em frente à porta e bati suavemente. Entre. Ao ouvir aquela voz serena, entrei. As paredes estavam forradas de estantes repletas de livros e o ambiente cheirava a papel antigo. O doutor Ataíde levantou-se da secretária e inclinou respeitosamente a cabeça. Fico feliz que tenha vindo, Constança. Estava à sua espera. Tirei da mala a pequena chave, cuidadosamente embrulhada num lenço. Coloquei-a sobre a secretária. O doutor Ataíde observou-a por uns segundos e assentiu em silêncio. Depois tirou da parte de trás da secretária uma antiga caixa de madeira com fechadura. A dona Amália pediu-me que aguardasse até que chegasse este momento. Deu-me instruções muito claras para entregar unicamente a si. A caixa tinha uma pequena fechadura. Era exatamente do tamanho da chave que eu segurava na mão. Abra-a, por favor. O verdadeiro legado da Amália está lá dentro. Com os dedos trêmulos, introduzi a chave na fechadura. Clique. O pequeno som ecoou no escritório silencioso. No instante em que levantei a tampa, fiquei sem palavras. Lá dentro não estava apenas a caderneta bancária que o Matias tinha procurado desesperadamente. Havia também um envelope grosso e um documento legal capaz de mudar a minha vida para sempre. No interior da caixa havia uma caderneta bancária azul marinho, um envelope grosso com o meu nome, Constança, escrito cuidadosamente na frente, e um documento oficial. Quando li o título, o ar pareceu escapar-se dos meus pulmões. Testamento cerrado, devidamente reconhecido por um notário. O título aparecia claramente impresso na parte superior. Há um ano, a dona Amália chamou-me ao seu quarto e começou a dizer em voz baixa o doutor Ataíde. Sem tirar os olhos do documento, levantei lentamente o olhar para ele. A Amália conhecia perfeitamente as infidelidades do Matias e também sabia como ele a tratava a si. Aterrorizava a pensar que, após a sua morte, ele a expulsasse de casa e esbanjasse todas as poupanças que tanto esforço lhe custara a reunir. Peguei na caderneta bancária que estava dentro da caixa, abri-a lentamente até chegar à última página e os meus olhos ficaram estáticos ao ver o saldo impresso. 500.000 euros. Era o dinheiro que o meu sogro e a dona Amália tinham poupado com um enorme sacrifício durante toda a vida.
O Matias estava convencido de que herdaria até o último cêntimo da fortuna da mãe. As palavras do advogado fizeram-me recordar a mensagem de voz do dia anterior. A amante a perguntar pelas contas bancárias da velha, a voz desesperada do Matias a garantir que as encontraria. Mas, enquanto aquele testamento existisse, as coisas não correriam como ele esperava. O doutor, Ataíde, apontou para uma cláusula concreta do documento. A vontade da dona Amália era absolutamente clara. Deixo a cota disponível e a totalidade do meu patrimônio, incluindo todos os meus bens, propriedades e ativos financeiros, exclusivamente à minha nora, Constança, que dedicou anos da sua vida a cuidar de mim com amor e dedicação. Deserdo de forma expressa o meu filho, Matias, por indignidade. Fiquei imóvel, sem palavras, algo quente brotou do mais fundo do meu peito. Para a dona Amália, eu nunca tinha sido simplesmente a nora conveniente que cuidava dela de graça. Ela tinha compreendido o meu sofrimento e a crueldade do seu próprio filho melhor do que ninguém. A Amália disse-me uma coisa. Há 1 ano, continuou o doutor. Ataíde, quebrando o silêncio do escritório. A sua voz soava tranquila. Ela disse-me, a Constança vai sair daquela casa assim que eu morrer. Ela é boa demais. Vai sair de mãos a abanar, sem reclamar um único cêntimo ao Matias. É por isso que lhe quero deixar este dinheiro e este testamento. Quero que ela possa começar uma nova vida de cabeça erguida, sem depender nunca mais de ninguém. Peguei no grosso envelope que tinha o meu nome escrito. Lá dentro, havia uma folha de papel coberta pela caligrafia trêmula da dona Amália. Constança, obrigada de todo o coração por estes 20 anos. Sei o quanto o meu filho te fez sofrer. Nunca choraste à minha frente, mas eu sabia que muitas noites te escondias na cozinha para o fazer sozinha. Como mãe, eu devia ter-lo enfrentado com firmeza, mas a minha doença impediu-me. Sinto muitíssimo. Este dinheiro é a minha última forma de pedir desculpa e também a minha maneira de te agradecer por tudo o que fizeste por mim. Já não tens de continuar a viver naquela casa. Esquece o Matias. Recupera a tua vida. As lágrimas começaram a cair, umas atrás das outras, sobre a carta. Já não me consegui conter. Sem fazer o menor ruído, deixei que os meus ombros tremessem enquanto chorava. O doutor Ataíde não disse absolutamente nada. Limitou-se a aproximar discretamente uma caixa de lenços para o meu lado. Não sei quanto tempo fiquei a chorar, mas quando finalmente as lágrimas secaram, dentro de mim já existia uma decisão firme e inabalável. Doutor Ataíde, limpei o rosto e levantei os olhos. Por favor, mantenha este testamento em segredo por agora. Não diga nada ao Matias. O advogado observou-me com alguma surpresa. Posso fazê-lo, mas, se lhe comunicar imediatamente, a lei permite-lhe impedir que ele toque em qualquer um dos bens. Abuei lentamente a cabeça. Neste momento, ele está a desfrutar de uma ilha tropical com a amante. Está completamente convencido de que ganhou. Acha que me vai expulsar de casa e utilizar este dinheiro para começar uma nova vida com ela. Contei-lhe então sobre os papéis do divórcio que tinha deixado em cima da mesa de jantar e sobre a conversa que ficara gravada na mensagem de voz. Quero decidir exatamente quando é que ele vai descobrir a verdade. Até para mim, a minha voz soava surpreendentemente fria e firme. Quero atirar-lhe esta realidade à cara exatamente no instante em que ele se sentir mais vitorioso. No momento preciso em que acreditar ter conseguido tudo o que deseja. Será o meu último ato para encerrar definitivamente este capítulo com o homem que tratou a própria mãe como se fosse lixo. Talvez ao ver a determinação nos meus olhos, o doutor Ataíde tenha inclinado lentamente a cabeça. Compreendo. Respeitarei a sua decisão. Estou do seu lado e estarei preparado para agir quando a Constança me pedir. Quando saí do escritório, o sol da tarde brilhava com uma intensidade deslumbrante. Guardei cuidadosamente o testamento, a caderneta bancária e a carta da dona Amália no fundo da minha mala. Agora, tinha 3 armas. A primeira, o tablet com as provas da luxuosa aventura amorosa do Matias. A segunda, os papéis de divórcio assinados que eu deixara em casa. E a terceira, aquele testamento certificado pelo notário. Tirei o meu telemóvel e liguei-o novamente. No ecrã, apareceram mais 10 chamadas não atendidas do Matias. Havia também uma mensagem de texto. Regresso esta noite no último voo. O meu tio disse-me que o funeral já acabou. Não toques em absolutamente nada do quarto da minha mãe até eu chegar. Naquelas palavras,
Não havia o mais ínfimo traço de dor pela morte da mãe. Existia apenas uma obsessão doentia pelo dinheiro dela e uma ordem arrogante dirigida a mim. Olhei para o ecrã e sorri em silêncio. Não te preocupes. Não tocarei em absolutamente nada, porque já não resta nada para tu encontrares. Quando regressasse naquela noite, não o receberia um jantar quente nem uma esposa obediente. Iria encontrar uma casa completamente às escuras, gelada e vazia. Esperava com impaciência imaginar a expressão do seu rosto quando descobrisse os papéis do divórcio e o anel de platina abandonado sobre a mesa. Oceanos de um azul intenso, praias intermináveis de areia branca. Recostado junto à piscina do luxuoso resort no Sal, o Matias deu um longo trago numa cerveja gelada. Os cubos de gelo tilintavam agradavelmente dentro do copo. Na espreguiçadeira branca ao lado estava a Soraya, a exibir um biquíni vermelho. Matias, temos mesmo de voltar amanhã? Vamos ficar mais uma noite. A Soraya fez beicinho enquanto deslizava um dedo pelo ombro dele. O Matias tirou os óculos de sol e soltou um profundo suspiro de aborrecimento. Não tenho alternativa. A velha finalmente morreu. Como sou o filho mais velho, tenho de dar a cara, senão a minha família não vai parar de me chatear. Na sua voz, não existia uma ponta de tristeza pela morte da própria mãe. Falava dela com a mesma frieza com que alguém falaria de deitar fora um velho móvel partido. E a tua esposa não vai ficar furiosa? Ela teve de tratar sozinha do funeral e de falar com a agência, não foi? Ao ouvir a pergunta da Soraya, o Matias soltou uma gargalhada. A Constança? Aquela mulher não consegue sobreviver um único dia sem o dinheiro que eu ganho. Jamais se atreveria a desobedecer-me. Não passa de uma criada muito conveniente que trabalha de graça. O Matias pegou no telemóvel e escreveu rapidamente uma mensagem dirigida a mim. Depois de a enviar com brusquidão, sorriu satisfeito enquanto olhava para a Soraya. Assim que eu receber a herança da velha, compro-te aquela boutique que tu tanto queres e dou a Constança uma pequena quantia para ela se pôr a andar daquela casa de uma vez por todas. Os olhos da Soraya brilharam de emoção. Abraçou-se com força ao braço do Matias. A sério, estou tão feliz. És o melhor, Matias. As risadas vulgares de ambos perderam-se sob o belo céu tropical. Ao mesmo tempo, sentada numa cadeira desconfortável dentro do quarto escuro da pensão, baixei lentamente o meu telemóvel. No ecrã continuava aberta a mensagem que o Matias acabara de me enviar. Agora que o funeral acabou, regresso amanhã. Suponho que estejas encantada por teres finalmente terminado as tuas tarefas de enfermeira. Quero a casa impecável quando eu chegar. Ao ler aquelas palavras, senti uma dor aguda atravessar-me o peito. As tuas tarefas de enfermeira. Para o meu marido, os últimos 20 anos da minha vida não tinham sido mais do que um simples trabalho doméstico. O dia em que me casei com ele, o Matias tinha me agarrado nas mãos e dito: vamos construir juntos um lar quente e cheio de amor. Eu acreditei sinceramente naquelas palavras, e por isso, por muito rígida que fosse a dona Amália, e por muito tarde que o Matias regressasse a casa todas as noites, fiz tudo o que era possível para proteger a nossa família. Durante os anos que se seguiram ao AVC da dona Amália, não tive um único segundo livre para mim. Mudava-lhe as fraldas de madrugada. Limpava-a cuidadosamente para evitar que lhe aparecessem feridas. Preparava refeições cheias de nutrientes. Nunca o fiz por obrigação. Filo porque ela era parte da minha família, porque gostava verdadeiramente dela com todo o meu coração. Fui entregando aos poucos a minha própria vida para que a dela fosse mais digna. E, no entanto, o Matias reduzia tudo aquilo a uma simples tarefa doméstica da qual, segundo ele, eu devia alegrar-me por ter terminado. Fiquei a olhar para o ecrã enquanto cerrava os dentes. Senti uma dor física no peito, como se uma mão gelada me estivesse a esmagar o coração. O amor que alguma vez senti pelo meu marido tinha morrido há anos. Ainda assim, descobrir que a pessoa a quem tinha dedicado meia vida me via como alguém sem qualquer valor era uma humilhação insuportável. Esfreguei com força o polegar no ecrã, como se pudesse apagar aquelas palavras cruéis. As minhas mãos tremiam ligeiramente. As palmas estavam cobertas de um suor frio, mas não chorei. A antiga Constança ter-se-ia deixado cair sobre a cama da pensão depois de ler aquela mensagem. Teria chorado desconsoladamente. Teria pensado que a sua vida não valia nada. Mas a mulher que eu era agora trazia aquela pequena chave prateada no bolso interior do casaco, e dentro da mala descansavam o testamento e a calorosa carta da dona Amália. Recupera a tua vida.
A sua voz parecia ecoar vezes sem conta na minha cabeça. Nesse instante, toda a atenção desapareceu das minhas mãos. A tristeza e a humilhação transformaram-se numa determinação silenciosa e gélida. Respirei fundo. Depois escrevi uma breve resposta. Entendido. Que tenhas um bom voo. Nada mais. Nem raiva, nem tristeza, nem censuras. Apenas as palavras da esposa obediente que ele acreditava continuar a ter. Quando Matias lesse aquela mensagem enquanto bebia cerveja em Cabo Verde, de certeza que iria sorrir satisfeito. Pensaria, vês? Nunca será capaz de me desafiar. Jamais imaginaria que, na realidade, aquela resposta era o laço que se apertava lentamente à volta do seu próprio pescoço. Desliguei novamente o telemóvel e guardei-o na mala. O meu coração já não vacilava. Ao cair da tarde, saí da pensão. O vento estava ligeiramente frio, mas o ar limpo era agradável. Caminhei até a uma antiga pastelaria situada a poucas ruas dali. Pedi um chá quente e sentei-me junto à janela, num canto sossegado. O sol do entardecer tingia Lisboa de cor de laranja, enquanto as pessoas regressavam apressadamente aos seus lares. Tirei da mala a velha caderneta bancária azul marinho que o doutor Ataíde me tinha entregado, a caderneta de poupanças da Dona Amália. Na verdade, quando a abri no escritório do advogado, houve algo que me chamou imediatamente a atenção. O choque de descobrir um saldo de 500 mil euros tinha me impedido de analisar o resto com calma. Mas, ao rever as páginas anteriores, encontrei movimentos que não faziam qualquer sentido. Bebi um gole de chá para me acalmar. Abri a caderneta na primeira página. Os primeiros registros correspondiam exatamente a 20 anos atrás. O mesmo ano em que o Matias e eu nos casamos e começamos a nossa vida juntos. Todos os meses aparecia um levantamento idêntico. 10 mil euros. Sempre o mesmo valor, sempre no mesmo dia. No início, pensei que talvez se tratasse de alguma dívida pendente após a morte do meu sogro, ou de despesas familiares, mas uns anos depois aqueles levantamentos desapareciam por completo e no seu lugar começavam a aparecer depósitos enormes e irregulares. 50 mil euros, 100 mil euros, às vezes até 200 mil euros de uma só vez. A Dona Amália era uma dona de casa reformada que vivia unicamente da sua pensão. Não existia nenhuma razão lógica para receber quantias tão astronômicas. Semicerrei os olhos para ler o nome do remetente. A tinta estava gasta pela passagem dos anos. Percorri lentamente as letras com a ponta do dedo. Quando consegui distinguir uma palavra concreta, sustive a respiração. Era parte do nome de uma empresa de construção com a qual o Matias trabalhava frequentemente. O que é que isto significa? As palavras escaparam dos meus lábios quase sem eu dar por isso. A conta pessoal da Dona Amália e uma empresa de construção. Por que é que estavam ligadas através de transferências milionárias desde há 20 anos? Então, lembrei-me perfeitamente do desespero do Matias a revirar o quarto da mãe. Preciso desse dinheiro para a empresa. Tu és só a minha esposa, cala-te. Talvez aquela frase não tivesse sido apenas uma desculpa para me obrigar a ficar calada. Talvez o Matias não procurasse a herança unicamente para a gastar com a amante. E se entre a Dona Amália e a empresa do Matias existisse um segredo capaz de o destruir, e se o que ele realmente temia não era perder a herança, mas sim que esse segredo visse a luz do dia, voltei a percorrer os antigos movimentos com o dedo. Aquelas transferências irregulares andavam a repetir-se há 2 décadas. Era como se eu estivesse a observar a entrada para um obscuro segredo que o meu marido tinha escondido durante anos. Tirei da mala o velho tablet da família. Era a minha segunda prova para desmontar definitivamente todas as mentiras do Matias. Tinha de descobrir a verdade que aquela caderneta escondia. Precisava de reunir todas as peças antes de ele regressar à cidade com a amante. Os passos que se aproximavam silenciosamente não eram os do Matias. Eram os passos da ruína que eu lhe preparara. Olhei para o sol a pôr-se atrás da janela, com uma calma absoluta. Já era completamente noite quando ainda estava sentada naquela pastelaria. À minha frente descansavam a velha caderneta bancária e o tablet que o Matias tinha utilizado anos atrás. Liguei o tablet e abri a antiga conta de e-mail do Matias. Ainda conservava mensagens de há vários anos. No motor de busca, escrevi o nome da empresa de construção que aparecia na caderneta. Construções Teodoro. Adicionei também a palavra transferência. O ecrã demorou uns segundos, e depois apareceram vários e-mails antigos.
Abri o primeiro. Um arrepio percorreu-me o corpo todo. O remetente era o tio Teodoro, tio do Matias e presidente da Construções Teodoro. Matias, em relação aos honorários de consultoria do último projeto, já transferimos o dinheiro para a conta indicada pela Amália. Sustive a respiração. Procurei imediatamente a data correspondente na caderneta. 100.000 euros. Coincidia exatamente. A data do e-mail e a data do depósito eram idênticas. O Matias estava a utilizar a conta bancária da mãe para esconder subornos e comissões ilegais provenientes da empresa do tio. Se o dinheiro tivesse chegado diretamente à sua conta pessoal, mais tarde ou mais cedo à sua própria empresa, a Lusitânia Engenharia teria descoberto tudo, por isso utilizava a conta da mãe doente como se fosse um cofre invisível. Certamente a dona Amália nunca imaginou que a sua caderneta estava a ser utilizada para cometer um crime grave. Ou será que nunca soube? Passei diretamente para a última página. 6 meses antes de ela morrer, todas as transferências provenientes da Construções Teodoro desapareciam de repente. No seu lugar, aparecia um registro indicando que a dona Amália se tinha deslocado pessoalmente ao banco para pedir uma nova caderneta e bloquear qualquer depósito externo. Todas as peças começaram a encaixar. A dona Amália tinha descoberto, a partir da sua cama, o que o filho andava a fazer. Para impedir que ele continuasse a cometer crimes, ou talvez para me proteger quando ela já não estivesse cá, ela tinha contactado o advogado Ataíde e escondido a caderneta onde o Matias jamais a pudesse encontrar. Aquela noite, quando ele vasculhou desesperadamente todo o quarto, não procurava apenas a herança. Tentava destruir as provas da sua fraude antes que a mãe morresse. Se aquela caderneta chegasse às mãos da empresa ou das autoridades, o Matias não só perderia o emprego como poderia acabar na prisão, investigado pela polícia judiciária por fraude, corrupção e desfalque. Por isso ele estava tão desesperado. Quando compreendi toda a verdade, o último resto de compaixão que ainda conservava em relação a ele desapareceu para sempre. Ficou apenas um profundo desprezo por um homem capaz de utilizar a própria mãe. Às 9 da manhã seguinte, mal abriu as portas. Entrei no balcão do banco onde a dona Amália sempre tivera suas contas. Tirei a senha e esperei tranquilamente. À minha volta havia reformados a levantar dinheiro e donas de casa a fazer depósitos. Uma manhã completamente normal. E, no entanto, eu estava prestes a acender o rastilho da primeira explosão que destruiria a vida do meu marido. Senha 112. Balcão 2, por favor. Aproximei-me do balcão. Tirei da mala uma cópia certificada da certidão de óbito da dona Amália e deslizei-a na direção da funcionária. A minha sogra, a dona Amália, faleceu ontem. Preciso de iniciar os trâmites relacionados com as suas contas. A mulher abriu ligeiramente os olhos e em seguida inclinou a cabeça. Lamento muitíssimo a sua perda. Vou começar o procedimento de imediato. O som do teclado preencheu o silêncio. Uns minutos depois, ela levantou os olhos. Confirmamos oficialmente o óbito. Conforme as normas bancárias, todas as contas da dona Amália foram bloqueadas de forma imediata. Até que o processo legal de habilitação de herdeiros esteja concluído, não poderá ser feito nenhum levantamento nem transferência. Assenti. Muito obrigada. Era precisamente disso que eu precisava. Despedi-me e abandonei o banco. O sol brilhante da manhã iluminou-me o rosto. Aquele tinha sido o meu primeiro contra-ataque. O bloqueio das contas era um procedimento automático após a morte do titular, mas o Matias certamente tinha se esquecido disso. Ou, mais provavelmente, estava tão seguro de si que achou que ninguém iniciaria os trâmites antes de ele regressar. Quando aterrasse nesse mesmo dia e tentasse utilizar um cartão para aceder ao dinheiro oculto, ou movimentar a herança destinada à amante, o multibanco mostraria apenas uma fria mensagem de erro. Operação não autorizada. 20 anos de mentiras acabavam de ficar trancados dentro de um cofre. Senti uma ligeira sensação de alívio percorrer o meu peito. Ao sair do banco, dirigi-me uma última vez até a casa no Estoril. Aquela casa vazia que o Matias encontraria nessa mesma noite. Abri a porta e entrei na sala completamente silenciosa. Seria a última vez que poria ali os pés. Coloquei os papéis do divórcio sobre a mesa de jantar. Depois, deixei cuidadosamente por cima a aliança de casamento que tinha usado durante 20 anos. O platina bateu suavemente contra o papel,
Mas ainda faltava mais uma coisa. Tirei uma folha que tinha impresso na noite anterior na pensão. Era uma fotocópia da primeira página da caderneta bancária da dona Amália, onde apareciam as transferências ilegais. Junto a ela estava também a cópia da última página, com o saldo de 500 mil euros. Deixei-a mesmo ao lado dos papéis do divórcio. Não escrevi nenhuma carta, não deixei explicações nem censuras, mas no mesmo instante em que o Matias visse aquela fotocópia, compreenderia, até ao mais profundo da sua alma, que eu sabia de absolutamente tudo quando abandonei aquela casa. O relógio marcava 3 da tarde. O voo do Matias estava prestes a aterrar. Percorri a casa com o olhar pela última vez. Depois, caminhei até a porta principal, tranquei-a e deixei cair a chave dentro da caixa do correio. Jamais voltaria a abrir aquela porta. Enquanto caminhava para a estação de comboios, o meu telemóvel vibrou suavemente. Era uma mensagem do Matias. Acabei de aterrar. Chego a casa para o jantar. Não te esqueças de escrever os cartões de agradecimento para as pessoas que foram ao funeral. E prepara o meu arroz de pato favorito. As palavras de um homem que regressava de umas férias com a amante, a dar ordens à mulher que acabara de enterrar a própria mãe dele. Olhei para aquela mensagem cheia de desprezo e sorri em silêncio. Sim, volta descansado para casa, pensei. Quando abrisses aquela porta, não irias encontrar um jantar quente nem uma esposa obediente. Estariam apenas à tua espera os papéis para o divórcio, as provas do crime que tu tanto temias e uma fortuna em que jamais voltarias a tocar. O comboio onde entrei avançava na direção completamente oposta ao aeroporto. Enquanto contemplava a paisagem que passava velozmente pela janela, os meus pensamentos dirigiam-se para a nova vida que estava prestes a começar. E, ao mesmo tempo, imaginava os gritos de fúria que, dentro de algumas horas, retumbariam naquela casa às escuras. O terminal das chegadas do aeroporto Humberto Delgado estava repleto de passageiros. O Matias caminhava pelo átrio com o rosto bronzeado e um sorriso de absoluta satisfação. Ao seu lado, a Soraya carregava, feliz, vários sacos de lojas de luxo. Ufa! O ar desta cidade é horrível. Para o mês que vem voltamos à ilha, sim? O Matias sorriu largamente. Claro. Ou melhor ainda, da próxima vez vamos para outro país. Nenhum dos dois tinha o menor pensamento de luto pela mulher que acabava de falecer. Para o Matias, a morte da mãe não era mais do que o fim de um aborrecimento. Mas os teus familiares não vão ficar chateados por teres faltado ao funeral? Perguntou a Soraya, com alguma inquietação. O Matias soltou uma gargalhada trocista. Invento-lhes uma história qualquer e o assunto fica resolvido. Começou a gabar-se daquilo que considerava ser um plano perfeito. Vou dizer-lhes que estava em Frankfurt a resolver uma enorme crise da empresa. Também vou dizer que a Constança fez tudo mal e não me conseguiu avisar a tempo. Toda a culpa vai cair em cima dela. Coitadinha. E a tua esposa não vai ficar furiosa? Perguntou a Soraya, fingindo preocupação. O Matias voltou a rir-se. A Constança? Aquela mulher não consegue viver um único dia sem mim. No fundo do seu coração, ele desprezava completamente a mulher que, durante 20 anos, tinha suportado sem uma única queixa toda a responsabilidade de cuidar da mãe dele. Estava convencido de que eu não era mais do que uma criada obediente, incapaz de o enfrentar. Além disso, toda a herança da velha pertence-me. Sou o filho mais velho. É o normal. O seu objetivo eram os 500 mil euros em dinheiro e o valor da casa. Com esse dinheiro, pensava despedir-se do emprego, montar o próprio negócio e comprar a Soraya um luxuoso apartamento. Dou à Constança uma pequena indemnização para ela se ir embora de vez. Não tem inteligência suficiente para contratar um advogado, muito menos para exigir pensão de alimentos. Enquanto atravessava as portas automáticas do aeroporto, o Matias estava completamente convencido de que o futuro lhe pertencia. Ele era o vencedor. A esposa era uma perdedora destinada a obedecer. O que ele ignorava era que todos os seus cálculos arrogantes já se tinham desfeito em pedaços. Aquela mesma hora, eu observava as luzes da cidade a partir da janela do meu silencioso quarto da pensão. Nas minhas mãos, segurava a carta da dona Amália. Por mais vezes que a lesse, podia sentir o imenso amor e o profundo arrependimento que cada uma das suas palavras transmitia. O Matias sempre foi um menino frio, incapaz de pensar em mais alguém a não ser nele próprio. Aquela frase aparecia escrita a meio da carta.
Era a primeira vez que a dona Amália expressava com tanta sinceridade o que realmente pensava do filho. Talvez tenha sido porque o meu marido morreu demasiado cedo e eu o mimei mais do que devia. Há uns anos, descobri que ele andava a fazer coisas ilegais na empresa. Apertei a carta com força nas mãos. A dona Amália tinha descoberto aquelas enormes transferências que chegavam de forma inexplicável à sua conta bancária. Confrontei-o, mas ele gritou comigo. Insultou-me. Desde esse dia, começou a tratar-me como um fardo e deixou todo o peso de cuidar de mim nos teus ombros. A dona Amália conhecia os crimes do filho, mas nunca encontrou coragem para o denunciar. Não conseguia imaginar o quanto ela devia ter sofrido, encurralada entre o amor de uma mãe e a obrigação de fazer o que era correto. Constança, não tive coragem para julgar o meu próprio filho. Sinto muitíssimo, mas também não posso permitir que continues a ser sacrificada por causa dele. O que a dona Amália queria proteger nunca foi unicamente o dinheiro. Ela queria salvar-me, libertar-me dos crimes do filho e dos anos de maus tratos que eu tinha suportado. Queria que eu pudesse começar uma nova vida pelos meus próprios meios. Esse era o seu verdadeiro último desejo e também a sua forma de pedir perdão. Dona Amália, pressionei suavemente a carta contra o meu peito e fechei os olhos. Por um instante, senti como se as suas mãos trêmulas me empurrassem para a frente. O Matias tinha utilizado e pisado tanto a mãe como a mim. Enfrentá-lo com toda a verdade era a maior forma de honrar a memória dela. Respirei fundo e gravei aquela decisão no mais profundo do meu coração. Às 8 da noite, quando já tinha escurecido por completo, um táxi parou em frente à casa. O Matias saiu da viatura a arrastar a mala. Ao levantar os olhos, franziu a testa. Toda a casa estava completamente às escuras. Nem uma única luz se escapava pelas janelas. Por que é que a casa está toda apagada? Estalou a língua com aborrecimento. Tentou abrir a porta. Estava trancada. Fogo! Mandei-lhe mensagem a dizer que voltava. Que raio de brincadeira é esta? Tirou a chave do bolso e abriu a porta com brusquidão. Constança, cheguei. Que raio andas a fazer? A sua voz ecoou por toda a entrada. Ninguém respondeu. Havia apenas um silêncio inquietante. Normalmente, eu teria corrido a recebê-lo. Não havia cheiro a comida, não havia barulho, não havia absolutamente nada. Onde é que estás? Não brinques comigo. Entrou furioso na sala e bateu no interruptor. A luz branca iluminou toda a divisão, mas não estava lá ninguém. Tudo estava impecavelmente limpo. Não restava o menor vestígio da minha presença. Parecia a sala de exposições de uma casa onde nunca ninguém tivesse vivido. Que raio! Olhou à sua volta com desconfiança. Então, os seus olhos pararam sobre a mesa de jantar. No centro havia um único monte de documentos. Largou a mala e aproximou-se lentamente. Ao ler o cabeçalho, soltou uma risada trocista. Papéis de divórcio. Fugiu de casa. Que ameaça tão ridícula. Até chegou a pensar que aquilo lhe facilitava as coisas. Se a esposa se ia embora por vontade própria, nem sequer teria de se preocupar em pagar-lhe uma pensão. Em cima dos papéis descansava o anel de platina. O Matias manteve o sorriso de superioridade. Depois dirigiu o olhar para a folha colocada logo ao lado. Era apenas uma fotocópia a preto e branco, mas no instante em que leu as cifras impressas, toda a expressão desapareceu do seu rosto. Era uma cópia da antiga caderneta bancária da sua mãe. A página onde apareciam as transferências ilegais recebidas 20 anos atrás. As provas do crime que jamais deviam ver a luz do dia. E ao lado, a cópia da última página. Ali estava claramente impresso o saldo de 500 mil euros de que ele pensava apropriar-se. O quê? Que raio é isto? A sua garganta emitiu um som abafado. Todo o sangue abandonou o seu rosto. Como é que a Constança conhecia aquela caderneta? Por que é que aquela cópia estava em cima da mesa? Ela devia continuar a ser a esposa ingênua e ignorante que ele sempre menosprezara. Levantou a folha com uma mão a tremer. Os dedos não paravam de sacudir. Nesse preciso instante, ele compreendeu que o seu suposto plano perfeito tinha sido descoberto desde o início e que a mulher que ele sempre desprezara já tinha preparado cuidadosamente a sua queda. O que é isto? Que raio se está a passar aqui? O seu grito retumbou por toda a casa. A fotocópia tremia-lhe nas mãos. À sua frente estavam as provas da fraude empresarial cometida 20 anos antes e também o dinheiro com que ele já sonhava ficar.
Todos os segredos que tentara ocultar tinham ficado completamente expostos. Com o rosto perfeitamente pálido, começou a correr pela casa. Constança, onde é que tu estás? Sai agora mesmo. Abriu violentamente a porta do quarto, depois a casa de banho, a seguir o quarto da mãe, recém-falecida. Não encontrou ninguém. Toda a minha roupa tinha desaparecido do roupeiro. A escova de dentes, os cosméticos, tudo. Eu tinha apagado por completo qualquer vestígio da minha existência. Não, isto não pode estar a acontecer. O que é que ela sabe? Encharcado em suor frio, regressou cambaleando à sala. Olhou de novo para os papéis do divórcio e para o anel, mas o divórcio já não era o que lhe metia mais medo. O verdadeiramente aterrador era eu ter as provas de um crime. Se a caderneta bancária original chegasse ao departamento de auditoria da empresa ou à polícia judiciária, ele não só perderia o emprego, como poderia acabar na prisão por fraude e desfalque. Toda a vida que ele tinha construído, o seu futuro com a Soraya, tudo desapareceria. Calma, calma. Ela ainda não entregou as provas. Repetia aquelas palavras vezes sem conta, como se fossem um mantra. Tirou o telemóvel do bolso com as mãos a tremer. Marcou desesperadamente o meu número. O número que marcou não se encontra atribuído. A fria voz automática soou no auscultador. O Matias esteve quase a atirar o telemóvel contra o chão. Eu tinha cancelado o meu número de telefone. Tinha eliminado por completo qualquer possibilidade de contacto. O seu suposto plano perfeito estava a ser destruído peça por peça pela mulher que ele sempre julgou insignificante. Pela primeira vez, o medo superou mesmo a sua raiva. A esposa que ele tratara como lixo começava a parecer-lhe uma inimiga aterradora. A caderneta. Tenho de encontrar a caderneta original. Entrou a correr no quarto da mãe, puxou todas as gavetas, atirou a roupa para o chão, revirou as caixas do roupeiro, debaixo da cama, entre os livros. Destruiu todo o quarto como um ladrão desesperado. Mas a velha caderneta bancária não apareceu em lado nenhum. Também não encontrou o cartão de cidadão da mãe, nem a escritura da casa. Tinha tudo desaparecido. Uma hora depois, completamente coberto de pó e suor, deixou-se cair no chão do quarto destroçado. Respirava com dificuldade. O seu olhar estava completamente vazio. A esposa tinha previsto absolutamente tudo e tinha-lhe tirado tudo. Nesse momento, o telemóvel, que ficara atirado no chão, tocou. No ecrã apareceu o nome da Soraya. O Matias atirou-se a ele desesperadamente. Olá, Soraya. O que é que se passa? Estás a demorar imenso. A tua esposa ficou furiosa. A voz doce da amante agora soava-lhe insuportavelmente irritante. Soraya, temos um problema. A voz dele era rouca e estava dominada pelo pânico. Um problema? Não me digas que não conseguiste a herança da tua mãe. Idiota, fala mais baixo. Esquece a herança. A Constança tem as provas daquilo que eu fiz há anos. Do outro lado da linha, a Soraya susteve a respiração. Ela conhecia vagamente as antigas fraudes do Matias, por isso compreendeu imediatamente a gravidade da situação. Espera, isso significa que te podem prender? Toda a doçura desapareceu da voz dela. Não me vão prender, eu vou resolver isto. Amanhã vou reunir a família toda. Com os olhos completamente injetados de sangue, o Matias levantou os olhos para o teto do quarto destruído. Sim, uma reunião familiar. A Constança tinha cortado todo o contato com ele, mas mais tarde ou mais cedo teria de falar com alguém da família. Ela era demasiado responsável para desaparecer para sempre. Faria com que os tios a obrigassem a apresentar-se e, à frente de todos, encurralá-la ia até que ela lhe entregasse a caderneta bancária. Mesmo naquele momento, a forma de pensar do Matias continuava a ser egoísta e superficial. Estava absolutamente convencido de que, se conseguisse pressionar, lá à frente de toda a família, a Constança voltaria a baixar a cabeça e obedeceria como sempre. Ainda não tinha compreendido que eu já não era a mulher que suportava os abusos em silêncio. Seja como for, não me ligues durante uns tempos. Vou conseguir esse dinheiro custe o que custar. O Matias desligou sem esperar resposta. Sozinho no quarto às escuras, cerrou os dentes com força. Não vou deixar que ela se safe com esta. Não se atreva a subestimar-me. No seu coração não existia qualquer arrependimento em relação à esposa, nem tristeza pela morte da mãe. Sobrava apenas um instinto obsessivo de sobrevivência e um desespero doentio por dinheiro. Na manhã seguinte,
eu bebia uma chávena de chá quente no quarto silencioso da pensão. Desde o dia anterior, nenhum familiar tinha entrado em contato comigo. O Matias continuava a ocultar o meu desaparecimento, ou então todos tinham simplesmente decidido esquecer-se de mim. Fosse qual fosse a resposta, já não importava. Naquele dia, reunir-me-ia novamente com o Dr. Ataíde para definir os próximos passos. Chamei um táxi à porta da pensão e dirigi-me ao seu escritório. Quando entrei, ele recebeu-me com o mesmo sorriso tranquilo de sempre. Bom dia, Constança. Conseguiu descansar? Sim. Surpreendentemente, dormi muito bem. Sorri levemente e tirei um documento da mala. Tinha-o preparado em segredo durante os últimos dias. Dr. Ataíde, ele já deve ter encontrado os documentos que deixei em casa. Não tardará a mover as suas peças. Coloquei o documento sobre a secretária. O advogado reviu-o com atenção e assentiu lentamente. Compreendo. O Matias vai entrar em pânico e, sem dúvida, tentará utilizar toda a família para a pressionar. Para esconder a sua fraude, irá acusá-la de ter roubado a herança. Neguei com serenidade. Não. Precisamente por isso, serei eu a montar-lhe a armadilha. O advogado levantou ligeiramente as sobrancelhas. Eu já tinha deixado para trás o rosto da esposa resignada que suportou 20 anos de humilhações. Sorri com uma calma tão fria que até a mim me surpreendeu. Tudo estava preparado para empurrar o meu marido para o abismo no exato momento em que ele acreditasse ter ganhado. No dia seguinte ao seu regresso da ilha tropical, a Soraya permanecia sentada no sofá do seu apartamento, a roer as unhas de nervos. Toda a euforia das férias tinha desaparecido após a chamada do Matias. A Constança tem as provas do que eu fiz há anos. Aquela frase continuava a ecoar-lhe na cabeça. A Soraya só tinha começado uma relação com o Matias porque ele ocupava um cargo importante na empresa, gastava dinheiro sem medida e, acima de tudo, porque estava convencida de que ele herdaria em breve uma enorme fortuna da mãe moribunda. Mas, se o Matias acabasse envolvido num caso de fraude, tudo mudava. Esquece a herança. Se ele fosse para a prisão, também chegariam os processos cíveis e as indemnizações milionárias. Nem pensar. Não me vou afundar com um navio que está a ir ao fundo. Estalou a língua com aborrecimento e pegou no telemóvel. Sem hesitar um segundo, apagou todas as mensagens românticas que tinha trocado com o Matias. Depois, pegou no cartão de crédito que ele lhe tinha dado para que usasse livremente. Tenho de comprar tudo o que puder antes que deixe de funcionar. Entrou na página de uma prestigiada marca de relógios. Adicionou ao carrinho um relógio de 5.000 euros. Carregou no botão de compra. Um instante depois, apareceu uma mensagem a vermelho. Cartão não autorizado. Os olhos da Soraya abriram-se de espanto. O Matias já tinha cancelado ou bloqueado todos os seus cartões. Maldito egoísta. Só pensa em salvar-se. Atirou o telemóvel para o sofá. Nesse mesmo instante, o Matias deixou de ter qualquer valor para ela. Ela já estava a preparar a sua própria fuga. Entretanto, eu continuava a beber chá tranquilamente no escritório do Dr. Ataíde. Constança, posso fazer-lhe uma pergunta? Ele observou-me com curiosidade. Descobriu a infidelidade do Matias há vários meses, certo? Por que é que não o confrontou imediatamente? Segurei a chávena com as duas mãos. O calor filtrou-se lentamente por entre os meus dedos, porque ele teria descarregado toda a sua raiva em cima da dona Amália. Respondi com absoluta tranquilidade. O Matias era o tipo de homem que levantava a voz cada vez que algo não corria como ele queria. Se o tivesse confrontado por causa da aventura dele, teria dito que eu o descurava porque só me preocupava com a casa. E o pior de tudo, era perfeitamente capaz de tirar a dona Amália de casa e abandonar, lá num lar terrível. Fiz uma pausa por uns segundos antes de continuar. A dona Amália mal conseguia falar, mas compreendia absolutamente tudo. Eu sabia que, se acabasse num lar, provavelmente não viveria muito mais tempo. Olhei para o chá que ainda fumegava à minha frente. Eu queria proteger os seus últimos dias naquela casa. Queria que ela pudesse partir em paz. Enquanto ele desfrutava das suas viagens com a amante, eu pude permanecer a seu lado e segurar-lhe na mão. Só por isso, valeu a pena guardar silêncio. O Dr. Ataíde assentiu lentamente. Agora compreendo perfeitamente por que é que a Amália lhe deixou toda a sua herança. A Constança foi a verdadeira filha que ela nunca teve. Aquelas palavras estiveram quase a fazer-me chorar, mas contive as lágrimas. Tinha decidido que só voltaria a chorar
quando tudo terminasse e pudesse visitar o túmulo da Dona Amália para lhe contar que tinha cumprido o seu último desejo. Nesse momento, o telefone do escritório tocou. A recepcionista atendeu. A sua expressão mudou ligeiramente. Olhou para o advogado. Doutor Ataíde, está ao telefone um senhor chamado Teodoro. Diz ser o tio do Matias. Exige falar com a Constança e está muito exaltado. O advogado e eu trocamos um olhar. O Matias já tinha movido a sua primeira peça. Tal como eu imaginara, não me conseguindo localizar, recorrera a toda a família para me pressionar. O advogado pegou no auscultador e ativou o alta-voz. Uma voz estrondosa inundou o escritório. Constança, estás aí, não estás? Passa-me imediatamente. Era o tio Teodoro, o mesmo homem que me tinha humilhado no funeral. Fala o advogado Ataíde, representante legal da senhora Dona Constança. Em que posso ajudá-lo? Não me importa se o senhor é advogado ou o próprio Papa. Essa mulher roubou a caderneta bancária e os documentos da Amália enquanto o Matias estava fora. Não consegui evitar um suspiro. O Matias tinha conseguido exatamente o que pretendia. Tinha convencido toda a família de que eu era uma ladra. Tinha ocultado por completo tanto a sua aventura amorosa como os seus crimes. O Matias está destroçado. Acabou de perder a mãe e, em cima disso, a própria esposa despojou-o de tudo. Aquelas palavras estiveram a ponto de me fazer rir. Destroçado. O homem que andava a beber cerveja em Cabo Verde enquanto a mãe agonizava. Amanhã ao meio-dia vamos reunir-nos todos lá em casa para falar da herança. Iremos o Matias e eu. Diga à Constança que é bom que ela apareça. Se ela entregar a caderneta e assinar um acordo, o Matias não apresentará queixa por furto. Ela devia sentir-se agradecida. O doutor Ataíde ia responder, mas levantei discretamente uma mão para o deter. Inclinei-me para o alta-voz. Tio Teodoro, sou eu. Durante uns segundos, houve silêncio. Amanhã ao meio-dia, não é? Perfeito. Estarei lá. Do outro lado, ouviu-se uma risada trocista. Bem sabia que não te podias esconder para sempre. E é bom que tragas essa caderneta. A chamada terminou bruscamente. O tom contínuo do telefone ficou a ecoar no escritório. Respirei fundo. Depois olhei para o doutor Ataíde. Poderia acompanhar-me amanhã? Ele respondeu sem hesitar. Com certeza. O Matias pretende usar toda a família para esmagar psicologicamente, mas está a cometer um erro tremendo. Assente lentamente. De certeza que acreditam que estou escondida, a tremer e a chorar sozinha. Tirei da mala uma cópia dos papéis do divórcio. Junto a ela, coloquei um pequeno objeto negro. Era um minúsculo gravador de voz que eu tinha escondido há muito tempo no quarto da Dona Amália. Nele, ouvia-se claramente o Matias a revirar tudo enquanto gritava: "Preciso desse dinheiro para a empresa." Aquela reunião familiar não era mais do que um julgamento preparado para me destruir. Queriam acusar-me de ser ladra, tirar-me a caderneta e atirar-me para o meio da rua sem absolutamente nada. O Matias estava convencido de que, protegido por toda a família, poderia humilhar-me mais uma vez. Mas, dominado pelo pânico, tinha cometido um erro fatal. Ele acreditava que todos os familiares estavam do seu lado. Como é que reagiriam quando descobrissem a mentira que ele andava a ocultar há 20 anos? Passei lentamente um dedo sobre a cópia da caderneta bancária. Naquelas velhas páginas ainda permanecia escondido outro segredo. Um segredo capaz de apagar a cor do rosto não apenas do Matias, mas também de todos os familiares presentes. Pensar no instante exato em que toda a sua arrogância se faria em pedaços no dia seguinte encheu-me de uma serenidade absoluta. Já não me restava qualquer tremor nas mãos. Ao meio-dia do dia seguinte, acompanhada pelo doutor Ataíde, cheguei à antiga casa onde se tinham reunido os familiares do Matias. O cheiro a madeira velha misturado com o aroma das velas do altar fúnebre ainda pairava no ar. Na sala não havia uma verdadeira reunião familiar, estavam apenas os dois homens que mais tinham a perder. O tio Teodoro mantinha-se de pé junto à lareira, com o aspecto de um juiz prestes a ditar a sentença. O Matias estava sentado em frente à mesa de jantar. Tinha construído cuidadosamente a expressão de um filho devastado pela dor. Assim que entramos, todos os olhares se cravarem em mim. Ninguém me cumprimentou. O ambiente era frio e pesado, como se acabassem de introduzir uma criminosa na sala. Sem me perturbar, sentei-me junto à porta, ao lado do doutor Ataíde. Endireitei as costas e apoiei tranquilamente as mãos no colo.
já não tremiam de todo. Então, finalmente apareceste em vez de te continuares a esconder. O tio Teodoro foi o primeiro a quebrar o silêncio. A sua voz retumbou com intenção de me intimidar. O Matias já nos contou tudo. Enquanto todos chorávamos a morte da Amália, tu entraste em casa e roubaste a caderneta bancária e os documentos importantes. Não tens vergonha de te chamar esposa? A tia Leopoldina soltou um suspiro exagerado. É realmente vergonhoso. O Matias trabalha sem descanso, a viajar por todo o lado, e tu aproveitas para te portares como uma vulgar ladra. Pobre Amália deve estar a dar voltas no túmulo. Percorri lentamente o rosto de cada um dos presentes. Era evidente a quantidade de mentiras que o Matias lhes tinha contado. Tinha conseguido transformar-me na única culpada para ocultar todos os seus crimes. Então, o Matias baixou a cabeça teatralmente. Com uma voz carregada de falsa tristeza, disse: Constança, eu continuo completamente destroçado com a morte da minha mãe. Jamais imaginei que fosses capaz de fazer algo tão terrível. Ouvi-lo deu-me náuseas. O homem que passara os últimos dias a beber cerveja ao lado da amante falava agora de dor. Devolve tudo, Constança. A herança pertence à nossa família. Não podes levar-la como se fosses uma estranha. A voz dele soou fria e autoritária. Nos seus olhos continuava a brilhar a mesma convicção de sempre. Nunca serás capaz de me desafiar. Estava convencido de que, rodeada por toda a família, eu acabaria a chorar e a entregar-lhe obedientemente a caderneta bancária. O tio Teodoro bateu com a palma da mão na lareira. Sabemos que tu tens os documentos financeiros todos, Constança. Isso pertence à herança, não a ti. O Matias deslizou uma pasta sobre a mesa até a deixar à minha frente. Devolve-me os documentos todos, Constança. Em troca, serei generoso. Assina este acordo e os papéis do divórcio. Renunciarás a qualquer pensão de alimentos, a qualquer direito sobre os nossos bens, e eu não apresentarei queixa por furto. Dentro da pasta havia um acordo redigido unicamente para o beneficiar. Nele, eu devia renunciar a qualquer direito econômico após o divórcio. Todos estavam convencidos de que já tinham ganhado. Despojar-me de tudo, expulsar-me de casa e garantir para o Matias os 500 mil euros da herança. Esse era o verdadeiro objetivo daquele falso julgamento familiar. No entanto, enquanto observava aqueles documentos, a minha expressão não mudou minimamente. Respirei com calma, levantei a vista e olhei diretamente para o Teodoro. Recuso-me. A minha resposta foi breve, clara, inapelável. O ambiente da sala congelou. O rosto de Teodoro enrubesceu de imediato. O que é que acabaste de dizer? Achas que uma ladra tem o direito de recusar as nossas condições? O Matias também se levantou de um salto. Constança, se queres jogar assim, ligo para a polícia agora mesmo. Queres acabar na prisão por furto? Foi então que o advogado Ataíde falou, com absoluta tranquilidade. Pode chamar a polícia se assim o desejar, mas não poderá apresentar queixa por roubo. As contas da dona Amália já foram bloqueadas legalmente. E mais importante, a única herdeira legal da dona Amália é a Constança. As palavras do advogado fizeram com que o Matias ficasse completamente imobilizado. Herdeira? De que raio está a falar? Eu sou o filho mais velho. Toda a herança da minha mãe pertence-me. O doutor Ataíde nem sequer alterou o tom de voz. Tirou um grosso envelope da sua pasta. Enquanto estava viva, a dona Amália outorgou um testamento cerrado devidamente certificado pelo notário. Nele, deixou expressamente a totalidade dos seus bens à Constança, que dedicou anos da sua vida a cuidar dela. Por consequência, o Matias não tem qualquer direito legal de receber um único cêntimo da quota disponível dessa herança, sendo deserdado por indignidade. O quê? Um som abafado escapou da garganta do Matias. O Teodoro e a Leopoldina ficaram completamente paralisados. É falso. Ela falsificou isso. Tenho a certeza. O Matias gritou desesperadamente, mas a sua voz já tremia. O doutor Ataíde olhou fixamente para ele. Um testamento notarial possui plena validade legal. E, como advogado da dona Amália, posso atestar sem qualquer dificuldade a sua autenticidade. Aquelas palavras fizeram a sala explodir. Matias, o que significa tudo isto? Não foi isso que nos contaste? O tio Teodoro começou a interpelar. Lu, encharcado em suor, o Matias respondeu aos gritos. Não acreditem nele. Esse advogado está do lado dela.
Mesmo naquele momento, eles continuavam a pensar apenas no dinheiro, sem suspeitarem que eu ainda não tinha mostrado a arma que os iria realmente destruir. Apoiei tranquilamente ambas as mãos sobre a mesa e olhei diretamente para o Matias. Matias, tenho as faturas do teu hotel na Ilha do Sal e também as gravações onde tu e a tua amante, a Soraya, falavam sobre a herança. Queres que as reproduza aqui mesmo, à frente da família toda? Assim que terminei a frase, a cor desapareceu do rosto do Matias. Olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. Recuou lentamente até se deixar cair novamente sobre a cadeira. A tia Leopoldina deixou escapar um pequeno grito. Ah, amante! Do que é que ela está a falar, Matias? Abri a minha mala e tirei a fotocópia da antiga caderneta bancária. A mesma cópia que semeara o terror na noite anterior. Não a coloquei à frente do Matias. Deslizei-a suavemente até a deixar em frente ao tio Teodoro. Tio Teodoro, antes de me chamar ladra, olhe atentamente para estes movimentos. Franzindo o sobrolho, ele pegou na folha. Que disparate é este? É só uma fotocópia de uma velha caderneta. Repare bem nas datas e, acima de tudo, no nome do remetente das transferências. Impulsionado pelas minhas palavras, o Teodoro colocou os óculos e leu lentamente, 20 anos atrás. E ao lado de cada transferência, um nome perfeitamente visível. Construções Teodoro. No instante em que o leu, as suas mãos começaram a tremer violentamente. O quê? Como? O seu rosto perdeu toda a cor. A arrogância que demonstrara há apenas uns minutos desapareceu por completo. Abre-a e fechava a boca sem emitir qualquer som. Parecia incapaz até de respirar. Construções Teodoro. A empresa de construção propriedade de Teodoro. A mesma companhia que, 20 anos antes, obtinha contratos milionários graças ao Matias. Durante anos, o Teodoro pagara subornos ilegais ao sobrinho, e ambos tinham utilizado a conta bancária da dona Amália para esconder o dinheiro. Os homens que pretendiam julgar-me eram, na realidade, os maiores delinquentes de toda a sala. O segredo que o Matias e o Teodoro tinham enterrado durante 2 décadas acabava de vir à luz do dia em frente a toda a família. O ambiente mudou por completo. A indignação deu lugar ao medo. Ninguém foi capaz de pronunciar uma única palavra. Um silêncio insuportável caiu sobre a divisão. Sem me mover do meu lugar, observei tranquilamente os rostos de todos. O silêncio continuava a pesar. As mãos do Teodoro tremiam sem controlo. A fotocópia emitia um leve ruído entre os seus dedos. O que se passa, Teodoro? O que diz esse papel? A Leopoldina tentou aproximar-se para o ler. O Teodoro reagiu de imediato, arrancando a folha das mãos dela e amarrotando-a contra o peito. Não diz nada. É tudo uma falsificação inventada por esta mulher. Gritou com força, mas a voz falhou-lhe. Grandes gotas de suor escorriam-lhe pela testa. Os seus olhos moviam-se freneticamente de um lado para o outro. Respirava com dificuldade. Todos compreenderam no momento que ele estava aterrado. Os mesmos familiares que minutos antes me tratavam como uma criminosa começaram a mudar de expressão. Não eram ingênuos. O medo do Teodoro demonstrava que aquele documento continha algo devastador. O Matias continuava imóvel na cadeira, completamente derrotado pelo peso da realidade. O seu rosto estava branco, os seus lábios começavam a ficar arroxeados. Endireitei lentamente as costas e olhei para o Teodoro. Não é uma falsificação. A caderneta original permanece à guarda no cofre do escritório do Dr. Ataíde. Pode ser entregue a qualquer momento para uma auditoria forense ou diretamente à polícia judiciária. A minha voz soou fria, serena, sem ódio, sem tristeza, apenas a expor factos. Durante vários anos, há cerca de 2 décadas, enormes quantidades de dinheiro foram transferidas da Construções Teodoro para a conta pessoal da dona Amália. Tio Teodoro, o senhor era o proprietário da empresa naquela época, não era? Várias pessoas sustiveram a respiração. Continuei a falar. A Construções Teodoro era subcontratada da Lusitânia Engenharia, a empresa onde o Matias trabalha, e o Matias era o diretor de compras responsável por adjudicar esses contratos. Ele aceitava subornos em troca de favorecer a empresa do tio e escondia esse dinheiro utilizando a conta bancária da sua mãe doente. Engano-me. Não, eu não sei de nada. De repente, o Matias estourou. Isso foi a minha mãe. Ela e o Teodoro faziam tudo nas minhas costas.
Eu não sabia de absolutamente nada. No instante em que aquelas palavras saíram da sua boca, o medo deu lugar a um absoluto desprezo. Para se salvar, acabava de culpar de crimes a mulher cujo funeral se celebrara há apenas uns dias. Matias. Estás mesmo a tentar responsabilizar a tua própria mãe? A Leopoldina observou-o horrorizada. Os outros familiares começaram a afastar-se dele. Olhavam para ele como se fosse algo repugnante. Há apenas uns minutos. Defendiam-no. Diziam que era um filho trabalhador e devastado pela dor. Agora, viam o seu verdadeiro rosto. Todo o suposto vínculo familiar desapareceu em questão de segundos. Eu contemplei aquela cena sem sentir absolutamente nada. Aquele era o homem a quem eu tinha servido durante 20 anos. Nem sequer sentia raiva, apenas uma profunda pena. Nesse momento, o Dr. Ataíde consultou discretamente o relógio. Parece que o nosso convidado chegou exatamente à hora combinada. Mal acabou de falar. A pesada porta principal abriu-se com força. Uma voz masculina, grave e autoritária, ressoou desde o corredor. Bom dia. Encontra-se aqui o Dr. Ataíde. Todos viraram a cabeça. Uns passos firmes aproximaram-se. A porta da sala abriu-se. No limiar, apareceu um homem mais velho, vestido com um impecável fato escuro. A sua expressão era severa. Os seus olhos transmitiam uma autoridade impossível de desafiar. Nenhum dos familiares o reconheceu. Mas o Matias Sim, assim que o viu, soltou um grito abafado, cobriu o rosto com ambas as mãos e caiu de joelhos no chão. Engenheiro Ávila. A sua voz não passava de um sussurro carregado de desespero. O homem era o Engenheiro Nuno Ávila, diretor do Departamento de Auditoria e Compliance da Lusitânia Engenharia, o superior direto do Matias. O engenheiro avançou até ao centro da sala. Primeiro, inclinou respeitosamente a cabeça para o advogado. Doutor, Ataíde, obrigado por ter entrado em contato comigo. Lamento ter tido de me apresentar pessoalmente, mas considerei que seria mais rápido ouvir tudo diretamente. Depois, virou lentamente a cabeça para o Matias. O seu olhar era implacável. Matias, ontem, o doutor Ataíde fez chegar ao meu escritório uma fotocópia extremamente interessante. Uma caderneta bancária onde aparecem movimentos financeiros muito pouco transparentes entre si e um antigo subempreiteiro da nossa empresa. Os ombros do Matias deram um salto violento. Toda a família ficou imóvel. A maior vergonha da família acabava de chegar oficialmente à direção da empresa dele. Ninguém se atrevia sequer a respirar. O Engenheiro Ávila continuou a falar com absoluta serenidade. É possível que os crimes cometidos há 20 anos já tenham prescrito do ponto de vista penal. No entanto, a nossa empresa mantém uma política de tolerância zero face a qualquer violação ética. Embora os factos sejam antigos, confirmando-se a sua autenticidade, o Matias será despedido de forma imediata com justa causa. Naturalmente, perderá o direito a qualquer indemnização, benefícios e direitos laborais. Despedimento com justa causa. Aquelas palavras bastaram para destruir por completo o futuro do Matias. O homem que há apenas uns dias brindava com a amante em Cabo Verde, enquanto sonhava com uma herança de 500 mil euros e uma nova empresa, via como toda a sua vida se desmoronava em questão de minutos. E parece que a fraude não fica por aí, Engenheiro Ávila semicerrou os olhos enquanto segurava vários documentos. A nossa investigação também confirmou que, esta mesma semana, o Matias apresentou despesas de uma suposta reunião de negócios em Frankfurt, quando, na realidade, estava de férias em Cabo Verde. Além disso, utilizou fundos da empresa para financiar essa viagem pessoal. Isso constitui um desfalque evidente. Ao ouvir aquelas palavras, a Leopoldina ofegou. Cabo Verde. A mentira que o Matias tinha contado a toda a família sobre uma suposta viagem de trabalho ficou completamente destruída. O Teodoro, aterrorizado com a possibilidade de também investigarem os seus próprios crimes, tentou pôr-se de pé com as pernas a tremer. Eu vou-me embora. Não tenho nada a ver com isto. Mas Ávila atravessou-o com um olhar gélido. O senhor é o antigo proprietário da Construções Teodoro, certo? Muito em breve, receberá notícias dos advogados da nossa empresa. Não julgue que pode escapar. O Teodoro voltou a desabar no chão, agarrou a cabeça com as mãos e deixou escapar um gemido. Observei em silêncio como aqueles homens se desmoronavam. Aquela era a vingança que a dona Amália me tinha confiado.
Antes de morrer, ela tinha contado toda a verdade ao Dr. Ataíde e tinha lhe dado uma última instrução. Se alguma vez lhe acontecesse alguma coisa, as provas deviam ser enviadas imediatamente à empresa. Era a única forma de deter o filho que ela tanto tinha amado. Pensar na dor que ela deve ter sentido ao tomar aquela decisão fez com que um nó me apertasse o peito. Entretanto, o Matias negava desesperadamente com a cabeça. Tinha o olhar completamente perdido. Não, não fui eu. Eu devolvo o dinheiro. Por favor, deixem-me ir. Ninguém ouviu as suas súplicas. A reunião familiar que ele organizara para me destruir convertera-se numa prisão da qual ele já não podia escapar. No entanto, o doutor Ataíde ainda não tinha fechado a sua pasta. Engenheiro Ávila, obrigado por ter vindo. Confio em que o resto do assunto relacionado com a empresa fica nas suas mãos. Ávila assentiu. Então o advogado voltou a olhar para todos os presentes. Com muita calma, tirou outro envelope antigo. Agora resta-nos tratar o último assunto relacionado com o Matias e a Constança. Como família, este envelope contém outra verdade que a dona Amália decidiu deixar antes de morrer. O Matias deu um pequeno sobressalto. Os seus olhos injetados de sangue ficaram fixos no envelope. Nem eu conhecia o conteúdo daquelas últimas palavras. O ambiente voltou a ficar tenso. O velho envelope, cuidadosamente conservado durante anos, tinha os bordos amarelados e ainda conservava um leve aroma a incenso. A Amália pediu-me que só o abrisse se o Matias demonstrasse não sentir o menor arrependimento. O advogado deixou-o lentamente no centro da mesa. Depois, olhou para mim. Mas antes, Constança, acho que todos deviam ouvir a gravação de que nos falou. Assenti. Tirei o telemóvel da mala, abri a mensagem de voz e carreguei no botão de reprodução. No meio do silêncio absoluto, soou o pequeno apito de início. Sim, sou eu. Para de me ligar repetidamente. Estou atolado de trabalho, com uma crise na empresa. A voz irritada do Matias inundou a sala. Os familiares começaram a franzir a testa. Ao fundo, podiam ouvir-se claramente as ondas arrebentar na praia e o tilintar dos cubos de gelo dentro de um copo. Só esses sons bastavam para destruir completamente a mentira sobre a sua suposta viagem de negócios. Então, chegou o golpe definitivo. Matias, despacha-te. Vamos para a praia. Já descobriste onde é que a velha guarda as contas bancárias? A voz doce e despreocupada de uma rapariga ressoou com absoluta clareza. Senti como o ar gelava. A Leopoldina permanecia com a boca completamente aberta. O Matias respondeu em voz baixa. Idiota, fala mais baixo. Não faz mal. A Constança não suspeita de absolutamente nada. Assim que eu voltar, viro a casa do avesso até encontrar esses documentos. A gravação terminou. O silêncio regressou. Deixei o telemóvel virado para baixo sobre a mesa. Depois, olhei um por um para todos os presentes. Esse era o verdadeiro rosto da suposta dor do Matias. Foi gravado enquanto a dona Amália agonizava no hospital. A minha voz soou tranquila, mas gélida. Mentiu dizendo que estava a trabalhar, para ir de férias com a amante, e enquanto a sua própria mãe dava o último suspiro, a única coisa que o preocupava era encontrar a herança e gastar lá com aquela mulher. É repugnante. A primeira a falar foi a Leopoldina. Olhou para o Matias com um desprezo absoluto. Disseste-nos que estavas a sofrer, que estavas a trabalhar, que choravas pela tua mãe. Como pudeste mentir-nos de uma forma tão miserável? Não tens coração. As censuras começaram a chegar de todos os cantos da sala. Nem sequer foste ao funeral. Que vergonha! A Amália jamais poderá descansar em paz. Os mesmos familiares que minutos antes me tinham atacado, agora descarregavam toda a sua fúria contra o Matias. No fim de contas, só se importavam com as aparências e em protegerem-se a si mesmos. Já não existia qualquer razão para apoiar um homem cuja corrupção tinha ficado exposta e que acabava de ser expulso da sua empresa. O Matias entrou em pânico. As acusações chegavam de todo o lado. Não, ela obrigou-me. Eu nem queria ir. Balbuciava desculpas desesperadas enquanto procurava alguém que o defendesse. Ninguém era capaz de sustentar o seu olhar. O enguibreiro. Ávila observou a cena e soltou um profundo suspiro. Já não tem salvação. Traiu os recursos da empresa, traiu a sua própria família e também a confiança de todos os que o rodeavam. Pôs-se de pé e olhou para o Matias com absoluta frieza.
Amanhã receberá a notificação oficial dos recursos humanos. Fica despedido com justa causa. Não receberá qualquer indemnização. Pode ir preparando a sua secretária. Sem acrescentar mais uma palavra, Ávila abandonou a casa. O bater forte da porta a fechar-se marcou o fim definitivo da carreira profissional do Matias. Depois de ter perdido absolutamente tudo, ele começou a rir-se de uma forma estranha, como uma máquina avariada. Está bem. Despeçam-me. Também cortarei qualquer relação com esta família de hipócritas. Levantou lentamente a cabeça. Os seus olhos avermelhados cravaram-se em mim. Constança, assina de uma vez esses papéis do divórcio e desaparece. Eu ainda tenho a Soraya. Ela é nova, é bonita. Não preciso de uma mulher inútil como tu. Vou começar uma nova vida com ela. Aquelas palavras eram o último fio a que ele ainda se agarrava. Tinha perdido o trabalho, tinha perdido a família, mas continuava convencido de que a amante permaneceria ao seu lado. Era a última ilusão que lhe permitia manter-se de pé. Observei-o sem a menor compaixão. Começar uma nova vida. Com que dinheiro, exatamente? A minha pergunta fez desaparecer por completo o seu sorriso. Continuei a falar. A Soraya estava contigo porque tu ocupavas um cargo importante, porque gastavas grandes quantidades de dinheiro. E, acima de tudo, porque ela acreditava que ias herdar toda a fortuna da dona Amália. Tirei um último documento da mala. Era uma cópia de uma notificação extrajudicial preparada pelo escritório do Dr. Ataíde. Nela, exigia-se a Soraya que respondesse civilmente pelo dinheiro pertencente ao patrimônio do casal que o Matias tinha esbanjado com ela. Esta mesma manhã, o Dr. Ataíde enviou esta notificação para o apartamento dela. O advogado tomou a palavra, com total serenidade. Há pouco tempo recebemos uma chamada da Soraya. Estava completamente fora de si. Quando a informamos de que o Matias tinha sido despedido sem indemnização, que não herdaria absolutamente nada e que ainda por cima se encontrava praticamente arruinado, mudou de atitude de forma surpreendentemente rápida. O rosto do Matias começou a contrair-se. Ela garantiu-nos que o senhor a enganou, que a utilizou. Também lhe explicamos que reclamaremos judicialmente todo o dinheiro que ela recebeu. A chorar, jurou que jamais voltaria a ter qualquer tipo de contato consigo. Mentirosos. A Soraya jamais me abandonaria. O Matias tirou desesperadamente o telemóvel. Com as mãos a tremer, marcou o número dela. Esperou. Só respondeu uma fria voz automática. O número que marcou não se encontra atribuído. Tinha sido bloqueado. Tentou enviar-lhe uma mensagem no WhatsApp. O ecrã mostrou apenas um visto. Assim que compreendeu que o Matias tinha deixado de ser uma fonte de dinheiro, a Soraya desapareceu sem olhar para trás. Toda aquela nova vida pela qual ele destruíra o casamento não passava de um castelo de areia. O telemóvel escorregou-lhe das mãos e caiu no chão. Todo o pouco sangue que ainda restava no seu rosto desapareceu. O homem arrogante que se julgava invencível parecia agora um idoso derrotado. Tinha perdido a empresa, o dinheiro, a família, a herança e também a amante. Tudo aquilo que ele julgava controlar tinha desaparecido em menos de uma hora. Por quê? Por que é que me está a acontecer isto? Murmurou, como se tivesse perdido a razão, enquanto caía de joelhos. Olhei para ele, de cima. A minha voz soou firme. Porque abandonaste a mãe que sempre te amou e porque desprezaste 20 anos da minha vida chamando-me simplesmente um fardo. O Matias não foi capaz de responder. Cobriu o rosto com as mãos. Pequenos soluços escapavam por entre os seus dedos. Um silêncio pesado voltou a apoderar-se da sala. Ninguém era capaz de se mexer. Foi então que o Dr. Ataíde pegou lentamente no velho envelope que continuava sobre a mesa. Agora que o Matias já pagou o preço da sua própria arrogância, chegou o momento de compreender o porquê de a dona Amália ter deixado este envelope. Os ombros do Matias tremeram. Levantou lentamente o olhar. Eu também observei o envelope. Era a última encomenda que a dona Amália tinha deixado. As últimas palavras que precisava de dizer ao filho que tanto tinha amado. Com todos os olhares postos nele, o Dr. Ataíde abriu cuidadosamente o selo do envelope com um abre-cartas. Lá dentro havia uma velha folha de papel, mas também algo completamente inesperado. Um pequeno embrulho em tecido. Ao vê-lo, sustive a respiração. O Matias desatou a chorar de imediato, como se uma represa tivesse cedido de repente. O pano estava prestes a cair sobre toda a verdade. O advogado tirou primeiro a carta, depois pegou com delicadeza no pequeno objeto. Era uma minúscula peça de lã azul bebê,
muito gasta pela passagem do tempo, com as orlas ligeiramente desfiadas. Era uma luvinha de lã, tricotada para um bebê. Assim que o Matias a viu, deixou escapar um gemido abafado. Não conseguia desviar os olhos daquela pequena luvinha. O Dr. Ataíde quebrou o silêncio. Esta é a luva que a sua mãe tricotou para si quando nasceu. Guardou-a todos os dias da sua vida, até ao último instante. A garganta do Matias fechou-se por completo. Então, o advogado voltou a olhar fixamente para ele. A sua voz soou tão fria como uma sentença. Matias, há uns minutos garantiu que a sua mãe aceitou aqueles subornos por iniciativa própria. Não foi exatamente isso que disse? O Dr. Ataíde levantou lentamente os olhos da carta. Afirmou que a sua própria mãe traiu a empresa e desviou o dinheiro por iniciativa própria. Continua a sustentar essa versão? O Matias empalideceu. Os seus olhos moviam-se desesperadamente de um lado para o outro. Sim, eu não fiz nada de mal. Foi a minha mãe quem organizou tudo. Ao ouvir que ele continuava a agarrar-se a uma mentira tão miserável, uma silenciosa indignação nasceu dentro de mim. Até que ponto era ele capaz de profanar a memória da mulher que lhe dera a vida, só para se salvar? O Dr. Ataíde desdobrou cuidadosamente a carta. Depois começou a ler em voz alta. Matias, se estás a ler esta carta, significa que já perdeste tudo. A voz do advogado devolveu à vida as últimas palavras da dona Amália. No dia em que descobri que andavas a cometer fraude na empresa, tentei impedir-te. Chorei. Implorei-te vezes sem conta para que te entregasses e pagasses pelos teus crimes. Os ombros do Matias estremeceram. Toda a família permanecia em absoluto silêncio. Mas tu nunca quiseste ouvir-me. Em vez disso, gritaste comigo e tiraste-me à força a minha caderneta bancária. Eu era uma mãe presa num corpo incapaz sequer de caminhar até uma esquadra. Fui uma mãe inútil, incapaz de deter os crimes do próprio filho. Mentira. Essa carta está preparada. É tudo uma armadilha. O Matias gritou desesperadamente, cuspindo saliva ao falar. A minha mãe odiava-me. Escreveu essas mentiras para me destruir. A Leopoldina olhou para ele com um frio absoluto. Ainda és capaz de dizer uma coisa dessas? Todos os que estamos aqui sabemos o quanto a Amália te amou. Os olhares dos familiares já não viam o Matias como uma pessoa. Observavam-no como se tivessem um monstro à sua frente. Foi a Constança. Ela falsificou a carta. Vocês não têm nenhuma prova. Bateu no chão com o punho, tentando justificar-se. Eu permaneci completamente imóvel. Olhei diretamente nos olhos dele. Sim, temos provas. A minha resposta foi tão breve que o Matias ficou petrificado. O doutor Ataíde pegou na pequena luvinha azul com delicadeza e virou-a ao contrário. Oculto no seu interior apareceu um minúsculo objeto negro. Era um velho gravador de voz. Não era maior do que um polegar. A dona Amália imaginou que você iria tentar dizer que ela estava senil. O advogado carregou no botão de reprodução. Um forte ruído de interferência encheu a sala. Depois, ouviu-se claramente uma voz muito mais nova, a voz do Matias. Ouve-me bem, deixa-me usar a tua conta bancária, ou amanhã não voltas a provar uma única garfada de comida. O ambiente congelou, a gravação continuou. Eu sou teu filho. Queres arruinar a minha carreira? Ouviu-se um estrondo forte, como se alguém tivesse dado um pontapé num móvel. Depois voltou a ouvir-se a voz do Matias. Se não fizeres exatamente o que eu digo, mando-te para o pior lar que eu encontrar. Então, apareceu uma voz frágil, trêmula. Era a dona Amália a chorar. Matias, por que é que fazes coisas tão horríveis? Por favor, para. A resposta foi imediata. Cala-te, entrega-me a caderneta e assina esses cheques. Ouviu-se o som de um objeto a partir-se, e a gravação terminou abruptamente. O silêncio que ficou depois foi insuportável. Ninguém foi capaz de falar. Até o Teodoro estava completamente branco, a tremer sem controlo. Olhei para o Matias, que continuava encolhido no chão. Perguntei em voz baixa. A dona Amália também preparou esta gravação para te incriminar? O Matias abriu a boca, fechou-a, tentou falar outra vez, mas não saiu qualquer palavra. Todo o seu corpo estava coberto de suor frio. O tapete começava a escurecer debaixo dele. Apertei lentamente as mãos sobre o colo. A tua mãe culpava-se constantemente por ter ficado paralisada. Cada vez que eu me levantava à meio da noite para a ajudar a ir à casa de banho, ela segurava nas mãos aquela pequena luvinha azul e chorava sozinha.
Chorava porque o menino doce que ela amara toda a vida se tinha transformado no homem que todos nós estávamos a ver. Cada palavra parecia cair sobre as costas do Matias, como uma enorme pedra. Continuei a falar. Mesmo assim, nunca te conseguiu denunciar, porque continuou a acreditar que um dia reconhecerias os teus erros e recomeçarias. Esse amor de mãe foi precisamente o motivo do seu maior sofrimento. Grandes lágrimas começaram a cair pelo rosto do Matias, mas não eram lágrimas pela mãe, eram lágrimas de desespero. Já não lhe restava qualquer saída. Com a voz completamente quebrada, murmurou: Eu só queria que me respeitassem na empresa. A Leopoldina respondeu imediatamente: Isso jamais te deu o direito de ameaçares a tua própria mãe. Todos os familiares se puseram de pé ao mesmo tempo. Vamos embora. Só respirar o mesmo ar que este homem dá-me nojo. O Teodoro fugiu praticamente em direção à porta. Os outros seguiram-no sem olhar uma única vez para o Matias. Já ninguém sentia a menor compaixão por ele. A mesma família que durante anos o tinha protegido, abandonou-o com uma crueldade absoluta. Passados uns minutos, na enorme sala ficamos apenas o Dr. Ataíde, o Matias e eu. O silêncio era quase doloroso. O Matias continuava de joelhos, com ambas as mãos apoiadas no chão. Tudo aquilo que ele julgava possuir a empresa, a família, a amante, a herança não tinha passado de uma ilusão. Levantei-me lentamente. O chão sob os meus sapatos estava agradavelmente fresco. O Matias, ao ouvir a minha voz, deu um pequeno sobressalto. Levantou a cabeça devagar. Parecia ter envelhecido 10 anos em apenas algumas horas. Tinha olheiras profundas, os lábios ressequidos e gretados. Tirei da mala o documento, os papéis para a conservatória, os mesmos de que ele se tinha troçado no dia anterior. Coloquei-os suavemente à frente dele. Depois deixei uma caneta preta a seu lado. Olhei-o fixamente. O último desejo da tua mãe foi que eu recuperasse a minha vida. Fiz uma breve pausa. A tua terminou aqui. Nunca mais voltes a aparecer à minha frente. O Matias estendeu lentamente uma mão a tremer. Olhou para o papel. Já não tinha qualquer hipótese de recusar. No meio do silêncio absoluto, começou a ouvir-se o leve roçar da caneta no papel. O som era seco, vazio. A sua mão tremia tanto que várias vezes a ponta escorregou. A assinatura ficou completamente deformada. Não tinha nada a ver com a escrita firme e orgulhosa que ele sempre tinha exibido. Observei-o em silêncio. Durante 20 anos, eu vivera pendente de cada um dos seus estados de espírito, a caminhar sobre ovos, a tentar não o enfurecer, a recuar sempre um passo. Mas o homem que eu tinha à minha frente já não era alguém a temer. Não sentia ódio, nem tristeza. Via apenas uma pessoa pequena, miserável, patética. Quando terminou de assinar, deixou cair a caneta. Saltou contra o chão. O doutor, Ataíde, pegou no documento, reviu-o cuidadosamente e depois levantou os olhos. Está tudo correto. A partir deste momento, trataremos de dar entrada ao processo na conservatória. O casamento entre vocês será legalmente dissolvido. Aquelas palavras puseram ponto final a uma condenação que durara 20 anos. O Matias permaneceu de cabeça baixa, a cobrir o rosto com as mãos. Então falou, com uma voz quase inaudível: Constança, eu errei. Por favor, perdoa-me. Era a primeira vez que ele me pedia perdão. Talvez a antiga Constança tivesse hesitado ao ouvir aquelas palavras, mas a mulher que eu era agora compreendia perfeitamente o seu verdadeiro significado. Olhei para ele sem emoção. Não é a mim que me estás a pedir perdão. O Matias levantou ligeiramente a cabeça. Tu só tens medo de ficar completamente sozinho. Perdeste o trabalho, perdeste o dinheiro, a tua família abandonou-te, e agora tentas agarrar-te desesperadamente à única pessoa que tu sempre desprezaste. Cada palavra atingiu exatamente o lugar que mais lhe doía. O Matias voltou a baixar a cabeça. Deixou escapar apenas um fraco gemido. O Dr. Ataíde começou a explicar-lhe as últimas consequências legais. A sua voz era completamente impassível. Amanhã será despedido oficialmente com justa causa. Não receberá qualquer indemnização. Além disso, a empresa iniciará ações cíveis para reclamar todos os fundos desviados e também deverá assumir os custos judiciais e as compensações correspondentes à Constança na partilha dos bens comuns. Todo o corpo do Matias começou a tremer. O advogado continuou. Em relação à herança da sua mãe, uma vez deserdado por indignidade da quota disponível,
Caso tentasse reclamar a parca legítima que lhe pudesse corresponder, esse dinheiro seria imediatamente penhorado para cobrir as indemnizações decorrentes dos seus crimes e as obrigações econômicas do divórcio. Não chegaria sequer para saldar a dívida. Continuará a dever uma enorme quantidade de dinheiro. Não havia qualquer traço de compaixão nas suas palavras. Os 500.000 euros com que o Matias sonhava jamais chegariam para o salvar. Desapareceriam para pagar as consequências dos seus próprios atos. Com uma voz quase inexistente, ele perguntou: "E a casa? Aquela casa no Estoril onde ele crescera com a dona Amália, a casa que eu tinha limpo durante anos enquanto cuidava dela?" O advogado respondeu sem alterar o tom: "Ainda recai sobre esta propriedade um crédito habitação de várias dezenas de milhares de euros. Sem emprego e completamente endividado, ser-lhe é impossível continuar a pagar as prestações. Tarde ou mais cedo, o banco executará a hipoteca e penhorará a casa que tanto dizia querer proteger, como o filho mais velho, desaparecerá." O Matias ficou estático. Parecia ter se esquecido até de como respirar. Tudo aquilo de que sempre se tinha sentido orgulhoso escapava-lhe por entre os dedos. Respirei lentamente. Deixei a minha aliança de casamento sobre a mesa de jantar. O Matias levantou o olhar. Tinha os olhos completamente vermelhos, o rosto coberto de lágrimas. "É de platina, podes vendê-la", disse eu. "Talvez te deem umas centenas de euros. Usa-os para comprar a tua próxima refeição. Eu já não preciso dela. Não resta uma única lembrança feliz desta casa. Tu destruíste-as todas durante estes 20 anos. Aquele foi o meu último presente e também a forma mais definitiva de romper qualquer elo com ele. O anel que um dia simbolizou um amor eterno tinha se convertido numas poucas moedas para o ajudar a sobreviver." O Matias ficou paralisado, com a boca entreaberta. Já não podia discutir, já não podia suplicar. Não lhe restava absolutamente nada. Pus-me de pé. Senti o chão fresco sob os meus sapatos. O Dr. Ataíde pegou na sua pasta. Antes de me ir embora, observei pela última vez o Matias, ajoelhado no chão. A minha voz quebrou o silêncio. "Na noite em que a tua mãe morreu, liguei-te 30 vezes. Todo o seu corpo deu um pequeno sobressalto. Se tivesses atendido uma única chamada, se tivesses corrido para o hospital para te despedires da tua mãe e lhe tivesses pedido perdão a sério, talvez ela tivesse sido capaz de perdoar tudo. Talvez eu até tivesse continuado a viver nesta casa. Calei-me durante uns segundos, mas tu próprio atiraste fora essa última oportunidade. Foram 20 anos muito longos. Estou cansada, mas finalmente tudo acabou. Adeus." Inclinei lentamente a cabeça, não como esposa, mas como uma completa desconhecida. O Matias não respondeu. Apenas apoiou a testa no tapete enquanto rompia a chorar em silêncio. Virei-lhe as costas. Caminhei até a porta. A luz brilhante da tarde inundava o corredor. Abri-a sem hesitar e atravessei o limiar. No mesmo instante em que a porta se fechou atrás de mim, os débeis soluços do homem que ficara lá dentro desapareceram para sempre. 6 meses passaram em silêncio desde aquele dia. O verão deu lugar ao outono. O vento começou a trazer um frescor agradável. Agora encontrava-me num pequeno cemitério situado numa colina, em Vila Nova de Mil Fontes, na costa alentejana, um local que eu nunca antes tinha conhecido. À minha frente, havia uma singela lápide recém-colocada. Baixei-me lentamente, tirei um pano limpo e comecei a polir a pedra com todo o cuidado do mundo. Depois de o Matias perder a casa devido às dívidas e à execução da hipoteca, fiz um único pedido ao doutor Ataíde. Pedi-lhe que me permitisse assumir a responsabilidade pelo lugar onde descansariam para sempre os restos da dona Amália. Enquanto o Matias e o resto da família viam as suas vidas desmoronar, nenhum deles quis responsabilizar-se pela manutenção de uma campa. Como se desfizessem de um estorvo, entregaram-me as cinzas da dona Amália sem oferecer resistência. Por isso, construí uma pequena sepultura nesta tranquila vila costeira, um lugar onde pudesse descansar em paz, longe dos gritos e da crueldade daqueles que tanto a fizeram sofrer. Dona Amália, já chegou o outono. Hoje está um dia lindo também. Falei para a lápide com a mesma tranquilidade com que antes conversávamos enquanto tomávamos chá na sala. Naturalmente a pedra não respondeu. Mas quando a brisa outonal acariciou suavemente o meu cabelo, senti como se a dona Amália me sorrisse e assentisse em silêncio. Como se me dissesse: "Sim, Constança,
Agora vivo uma vida completamente nova nesta pacata vila alentejana junto ao mar. Dos 500 mil euros que a dona Amália me deixou para me salvar, jamais utilizei um cêntimo para luxos. Comprei um pequeno e antigo apartamento banhado pela luz do sol. Da varanda, posso contemplar a forma como a água azul do Atlântico brilha sob o sol. Além disso, comecei a trabalhar em part-time numa acolhedora casa de chás e pastelaria, situada numa rua sossegada da vila. O negócio pertence a um amável casal de idosos, especializado em infusões de Lúcia Lima, chás dos Açores e doces regionais. Todos os dias, rodeada pelo aroma quente das folhas recém-preparadas, converso com os clientes do bairro. Enquanto verto lentamente o chá cor de âmbar do bule para a chávena, sinto como o meu coração, pouco a pouco, acaba de sarar. Preparar um pequeno almoço só para mim todas as manhãs. Ler tranquilamente um bom livro à noite enquanto seguro uma chávena quente nas mãos. Estes momentos tão simples valem muito mais do que qualquer luxo. Já não tenho de viver pendente do humor de outra pessoa. Já não salto de medo ao ouvir uns passos irritados de madrugada. Já não baixo a cabeça quando alguém levanta a voz sem motivo. Finalmente, recuperei uma vida tranquila. Uma vida que me pertence. Há uns dias, recebi uma carta bastante grossa do Dr. Ataíde. Dentro, havia um breve relatório sobre o que aconteceu ao Matias e ao resto da família após aquela desastrosa reunião. Tal como tínhamos previsto, o Matias foi despedido oficialmente no dia seguinte, com justa causa. A empresa iniciou ações legais, juntamente com o Ministério Público e a Polícia Judiciária, para recuperar o dinheiro desviado. Ele também ficou obrigado a suportar todas as compensações relativas ao nosso divórcio. No final, não lhe restou absolutamente nada. A casa do Estoril, a que tanto se agarrava como filho mais velho, foi penhorada pelo banco por não conseguir pagar o crédito habitação e foi leiloada oficialmente no mês passado. O Teodoro, que me tinha acusado de ladra, também foi investigado pelos auditores. As suas antigas fraudes vieram totalmente à luz e a sua empresa abriu insolvência, terminando na bancarrota. Segundo contava o doutor Ataíde, os familiares já nem sequer falam uns com os outros. Culpam-se mutuamente pelo que aconteceu. Nenhum esteve disposto a estender a mão ao Matias depois de ele perder tudo. A Soraya, a amante, desapareceu exatamente no mesmo dia em que recebeu a notificação legal enviada pelo escritório. Segundo as últimas notícias, o Matias vive agora numa aldeia distante e desconhecida. Trabalha a fazer duríssimas tarefas físicas e obras para tentar pagar uma dívida que parece não ter fim. Para um homem tão orgulhoso, que sempre se sentiu superior aos demais, trabalhar coberto de lama, sem que ninguém lhe preste atenção, deve ser o castigo mais doloroso que ele jamais imaginou. Quando acabei de ler a carta, não senti absolutamente nada. Não tive desejos de me rir dele. Também não senti pena. Apenas respirei fundo e pensei, agora sim, esta história acabou de verdade. Dentro do meu coração, o Matias já não passava de uma lembrança sem cor. Não restava nem uma gota de ódio ou ressentimento. Lavei cuidadosamente o pano na pequena torneira do cemitério. Depois, tirei da mala um minúsculo pedaço de lã azul bebê. A pequena luvinha que a dona Amália tinha tricotado para o Matias quando ele nasceu. O doutor Ataíde tinha retirado o velho gravador que se escondia no seu interior, e eu guardei a luva como símbolo do imenso e doloroso amor da dona Amália. Segurei-a entre as mãos e fechei lentamente os olhos. Dona Amália, aquele homem agora está a pagar sozinho por todos os seus pecados. Exatamente aquilo que mais temia acabou por acontecer. Mas era a decisão correta, não era? Compreendia agora muito melhor o sofrimento de uma mãe. A dor de dar vida a um filho, criá-lo com todo o amor possível, e ainda assim ver-se obrigada a detê-lo quando ele escolheu o caminho do crime. Deve ter sido uma decisão insuportável. E, no entanto, a dona Amália continuou a ser mãe até ao último instante. Ao destruir a vida que o Matias tinha construído sobre mentiras, também evitou que ele continuasse a fazer mal a outras pessoas. Cada vez que observo esta pequena luvinha azul, recordo a sua firmeza, mas também a imensa ternura escondida por trás dela. Embora nunca tenhamos partilhado o mesmo sangue, fomos verdadeiramente mãe e filha. Os 20 anos que passei naquela casa escura e fria nunca foram tempo perdido, porque graças a eles recebi o presente mais valioso de toda a minha vida, o amor da dona Amália. Abri lentamente os olhos. Uma brisa fresca do mar roçou-me os pés.
Coloquei sobre o túmulo um ramo de hortênsias azuis, as favoritas da Dona Amália. Acendi uma pequena vela comemorativa e juntei as mãos pela última vez, em silêncio. Quando me pus de pé, o meu corpo sentia-se surpreendentemente leve, como se finalmente tivesse aprendido a voar. Levantei os olhos. Acima de mim estendia-se um imenso céu outonal completamente limpo. Ao longe, ouvia-se o suave murmúrio das ondas. Era um som muito diferente do daquelas praias tropicais onde o Matias acreditou encontrar a felicidade. Estas ondas eram tranquilas, serenas, como se lavassem lentamente a alma. Bem, está na hora de ir para a pastelaria. Sorri com doçura para a lápide. Depois dei meia volta. Comecei a descer o caminho do cemitério com passos firmes, a olhar sempre em frente. Hoje pensava preparar uma nova infusão com as folhas de Lúcia Lima. Esperavam-me o aroma quente do chá acabado de fazer e os sorrisos das pessoas que já faziam parte da minha nova vida. Um novo recomeço aos 50 anos. Talvez muitas pessoas digam que é demasiado tarde. Mas eu jamais me tinha sentido tão jovem, tão livre. Já não sou uma ferramenta conveniente para ninguém. Já não pertenço a outra pessoa. Agora, vivo unicamente a minha própria vida. Enquanto caminhava, senti o olhar quente da Dona Amália a acompanhar-me mais uma vez. E continuei a avançar, sem voltar o rosto para o passado, com um sorriso sereno, percorrendo com orgulho o novo caminho que se abria diante de mim, sob a luz quente de um novo amanhecer.